Olá, uma ótima tarde para todos vocês que já estão aí nos acompanhando. Estamos lá, começando agora o fechamento do mercado. A partir de agora você fica comigo aqui no Top News e também junto com ele que está voltando agora, já está bem aí. Né? Graças a Deus a recuperação, já estava com saudade dele. Então deixa eu já dar boa tarde para ele que já está aqui conosco, inclusive. Senhor Rafael Lara, seja muito bem-vindo, meu querido parceiro aqui de fechamento do mercado. Tudo bom, Débora? Tudo ótimo. Como é que você tá? Gente, eu tomei um certo susto aqui. Eu saí correndo, o estúdio tá meio torto. eu olhei, eu sentei aqui. A pessoa passou algum tempo fora, quando volta, a gente mudou algumas posições aqui. Mas a luz tá muito legal. Parabéns aí pros nossos diretores de imagem, Júnior e Luiz Messi aí, que tem essas ideias maravilhosas. Eu, como sempre, já tô todo estabanado aqui, né? Saí correndo aqui, muito bem. Mas estou bem, graças a Deus. Meu olho tava dois pêssegos. Né, ouvi piadas dos mais diversos tipos, então... Inclusive do professor Alexandre Cabral. Teve piada dele também? Yes. Esse daí eu não vi. Ele você achava mesmo que ele ia deixar passar batido? Ele deixou de caolho, não foi? Ele não ia deixar isso passar batido. Bom, muito bom. Vamos conversar então, Rafa, vamos de fechamento desse mercado. Vou trazer aqui uma atualização do Ibovespa para todos vocês que estão nos acompanhando. Ibovespa que já começou o dia em queda. Permanece assim durante todo o dia. Aliás, ainda há pouco vinha renovando mínimas, hein? Uma queda de mais de 2% agora, 2,17%. Ibovespa que está aqui aos 98.114 pontos. A mínima do dia foi 98.032 pontos, com o Ibovespa quase furando esses 98 mil pontos. No dólar futuro, a gente continua com a alta agora de mais de 2%. Moeda americana mirando aí os 5,40, agora cotada a 5,39. As altas e baixas, quem estiver nos assistindo aí pelo monitor de mercado, quem estiver nos assistindo pelo Profit da Analógica, já abre aí o monitor de mercado, precisa acompanhar aqui um pouco mais essas altas e baixas do dia. Temos aqui o setor de aéreas e turismo aparecendo aqui, liderando essas quedas do Ibovespa. A Gol, inclusive, né, divulgou nessa segunda-feira já uma prévia do resultado do segundo trimestre, isso trazendo aí um certo prejuízo em relação, né, à comparação de número de ações, 1,80 de prejuízo por ação, e isso mexeu um pouco já aí com os mercados. Claro que também temos a questão da alta do dólar, isso não beneficia aí o setor, e isso traz junto também uma queda de Azul, 7,47%. Ainda existe aquela questão dos temores aí pelo mundo sobre a pandemia da Covid-19, que não se acabou. Tem tido muita desistência de viagens, principalmente internacionais, e isso também tem impactado aí essa demanda do setor, inclusive CVC também aparecendo aqui com uma queda de 4,89%. Aí nós temos também o setor de tecnologia, com Cash 3 caindo mais 7%, Local Web caindo 4,82%, e tem outros papéis aqui do setor de tecnologia. Isso porque a gente também tem uma certa pressão aí em cima da curva de juros, desde, né, da ponta mais curta até a ponta mais longa, a gente está vendo aí a curva bem estressada, e a tecnologia, além do varejo, né, são setores aí mais sensíveis a essa curva de juros. No varejo, a gente tem Pets aqui caindo 4,69%, a gente também, né, tem Via aqui 3,7%, Magazine Luiza, Grupo Soma, ou seja, o setor inteiro aí numa queda. Nas commodities, tanto o petróleo Brent como o WTI seguem em queda nessa segunda-feira, e isso também já vem impactando o setor aqui no Brasil desde o início do dia. Além disso, o setor de siderurgia de mineração, com esse tombo do minério de ferro lá na China, com todas essas questões aí, né, dos surtos de Covid-19 por lá, existe ainda a política de tolerância zero para os casos de Covid, e tudo isso tem impactado bastante, dado bastante volatilidade para siderurgia e mineração. Então, os contratos futuros de Dalian caíram bastante, no Porto de Qingdao também houve queda, e aí a gente tem visto todo o setor, por exemplo, os Minas aqui caindo 2,79%, Vale, CSNA e todos os outros papéis. Nas altas aqui, a gente tinha desde mais cedo, tem só uma fileirinha aqui, né, de verdinha, alguns papéis aqui do setor de telefonia, Vivo, por exemplo, subindo 0,99%, mais cedo a gente também tinha um bloco aqui de frigoríficos e papeleiras, olha só, Suzano sobe 0,34%, ou seja, companhias, além das telefônicas, pode ser a questão do 5G, a gente também tem aqui as companhias mais atreladas às exportações, porque a alta do dólar acaba favorecendo aí esses setores. Lá nos Estados Unidos, não mudou muito do que a gente vinha, né, conferindo logo no início
da manhã dos Estados Unidos já tinham os futuros indicando uma queda por lá. Lembrando que essa semana a gente tem dados importantes para serem divulgados, o CPI dos Estados Unidos, inclusive, livro bege, enfim. E aí, durante o dia inteiro, já da abertura em diante, né, as bolsas americanas permaneceram em queda e continuam assim. Dow Jones cai 0,27%, o S&P 500 está caindo 0,86%, Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia por lá, que mais cai 1,81%. Claro, isso deve estar sendo muito afetado também, um reflexo aí realmente do estresse dos juros por lá. Dados importantes para serem divulgados, isso podem estar impactando realmente aí, né, esse setor. Bom, essa é a situação do mercado agora, mas lá para mais tarde a gente traz uma outra atualização aqui para vocês, mas o cenário, né, de início de semana com bolsas em queda aqui no Brasil e no mundo, aversão ao risco. Rafa. Perfeito, então, Débora, que saudade que eu tava desse giro do mercado, é o mais completo de toda a galáxia. Bom, Débora, vamos para o nosso giro de notícias? Vamos porque lá. É o seguinte, os sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros aprovaram um indicativo de greve por tempo indeterminado contra a proposta de privatização da Petrobras. 12 sindicatos, que reúnem cerca de 24 mil petroleiros, realizaram assembleias da categoria, que votaram a favor das paralisações caso o governo encaminhe ao Congresso Nacional um projeto de lei para a privatização da companhia. Em comunicado, a federação disse que mais de 90% dos trabalhadores que participaram das assembleias foram favoráveis à greve. Segundo a federação, a decisão será comunicada hoje para o Ministério de Minas e Energia e para os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também do Senado, Rodrigo Pacheco. Só para lembrar, gente, em meados de maio, o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, disse em seu primeiro pronunciamento após assumir a pasta que solicitou estudos sobre as mudanças legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Mas o próprio governo reconhece que a iniciativa não será rápida e é para ser tomada, então, nos próximos meses. Sou Débora. Rafa, inclusive eu trouxe aqui, eu ainda vou trazer mais informações aqui sobre a Petrobras. Só pesa a Petrobras aqui, olha só, Petro 4, queda de 0,52%, Petro 3, a menor queda do setor, 0,16%, mas todos eles seguem queda por aqui. Bom, falando em Petrobras, gente, a companhia vai atuar no mercado de crédito de carbono, tanto pelo lado da demanda quanto da oferta, segundo o diretor de Relações Institucionais da estatal, o Rafael Chaves. De acordo com a companhia, a previsão é investir 120 milhões de reais nos próximos anos em soluções, né, de captura de carbono focadas em florestas. Rafael Chaves participou de um painel online, né, sobre soluções baseadas na natureza para a captura de carbono, que foi realizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Mudando agora um pouco de assunto, gente, a BlackRock cortou nessa segunda-feira a exposição a ações de mercados desenvolvidos devido à piora das perspectivas econômicas. A grande moderação, né, um período de crescimento e inflação constantes, acabou. Foi o que disse, né, o presidente da BlackRock. A maior gestora de ativos do mundo está posicionada nos papéis dos Estados Unidos, Europa e Reino Unido, mantendo uma posição neutra em ações do Japão, China e de mercados emergentes como o Brasil. Ainda falando de mercado, gente, no início da tarde dessa segunda-feira, as taxas dos títulos públicos bateram novos recordes. O destaque ficou para os pré-fixados com vencimento em 2033, que chegaram ao patamar de 13,34% ao ano no meio da manhã. Esse é o maior percentual já registrado pelo papel que começou a ser negociado em fevereiro desse ano. No caso dos papéis atrelados à inflação, o papel do Tesouro IPCA mais 2056 pagava o maior retorno no mesmo horário, de 6,31%, um recorde para o papel. Mais cedo, o título chegou a registrar retorno real de 6,35%. E no último fechamento, o valor oferecido era de 6,19%. E as vendas de eletrodomésticos, como geladeiras, fogões e TVs, mostraram uma queda de 24% durante os 5 primeiros meses de 2022, frente ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 31 milhões e meio de produtos entregues pela indústria ao varejo entre janeiro e maio, contra 39 milhões nos primeiros 5 meses de 2021, conforme o levantamento divulgado pela Eletros. O resultado é atribuído pela entidade aos efeitos da inflação, que reduz a renda disponível e também dos juros mais altos no custo do crédito.
além também da retração natural após o pico do consumo de eletrodomésticos nos períodos de isolamento. As vendas ficaram 13% abaixo da média dos últimos 5 anos, entre iguais períodos. E a expectativa da Eletros é de uma reação no segundo semestre, contando com a recuperação do emprego e o aquecimento das vendas de TVs por conta da Copa do Mundo, que começa já no fim de novembro, além da sazonalidade, já que o consumo aumenta no fim do ano em razão do Natal e das promoções de Black Friday. Você está ansiosa para a Copa, Débora? Sabe que eu nem tenho lembrado. Eu acho que esse negócio da pandemia tirou a gente um pouco ali de ritmo, né, para algumas coisas, Rafa. Assim, sabe quando as coisas vão acontecendo, você fala, nossa, era isso. Você não, assim, foram 2 anos, a gente tão ali imerso nessa coisa de pandemia. Quando fala de Copa do Mundo, eu sinceramente, se você me perguntar quando começa, não sei. Novembro. Novembro. Tá vendo? Se eu fosse você, eu jamais saberia. Primeiro jogo, se eu não me engano, é Senegal e Angola. Não, desculpa, Senegal e Holanda. Senegal e Holanda. O espírito do Hexa me pegou demais esse ano, Débora. A única coisa que eu sei te falar, e é porque eu ouvi esses dias aí, né, ouvindo, enfim, algum programa de rádio, é que realmente vai ser proibida a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estados lá no Catar. Mas isso foi puramente coincidência, porque eu estava ouvindo na rádio. Fora isso, eu não sei te falar muita coisa. Não sei te falar sobre a escalação do Brasil, nem muito menos como que está o nosso time. Então... o espírito do Hexa... Me pergunte do relação... Ibovespa, eu vou saber te responder melhor. Perfeitamente. O Catar tem algumas decisões muito polêmicas, né? Tem toda uma campanha também relacionada contra a homofobia, porque o Catar é um país homofóbico, né? E isso é um absurdo enorme, enfim, em pleno século XXI a gente tem um tipo de atitude, né, dessa maneira, homofóbica ou qualquer coisa fóbica, mas enfim, em relação ao meu Brasilzão, a gente vai passar o trator em todos os times, a gente vai pegar uma final contra a França ainda, pode vir Mbappé, Benzema, todo mundo, caramba. Que o meu Neymar, não vai ter jeito, o menino Ney vai... França não é uma boa coisa não, hein, com o Brasil. Logo se o Brasil ganhar o Hexa, eu venho, um jornal aqui, o primeiro jornal depois do título, eu venho pintado de verde e amarelo aqui, ou com o chapeuzinho da Copa. Por favor, pessoal do Twitter aí, mantenha esse programa aqui gravado, muito bem arquivado, porque a gente vai precisar relembrar essa promessa aqui do Rafael. Tô louco por um Hexa, não tem jeito. Vamos lá, continuando aqui com o nosso giro de notícias, gente. Olha só, essa informação aqui é bastante preocupante. Em um ano, a quantidade de brasileiros com dívidas saltou de 62,6 milhões para 66 milhões e meio, ou seja, mais de 1/4 da população, segundo o Serasa Experian. Com a alta de 6% em 12 meses, terminados em maio, esse é o maior volume de pessoas nessa situação desde o início da série histórica em 2016. Com os maiores juros do mercado, os cartões de crédito têm destaque entre os endividados. Segundo o levantamento, o maior volume de dívidas negativas está no segmento de bancos e cartões, com 28,2% do total, inclusive. Continuando por aqui, gente, o Brasil é um dos países, inclusive, né, que pode receber os recursos de um fundo, né, o Financial Intermediary Fund, novo fundo criado pelo Banco Mundial para melhor prevenir e responder às pandemias. A ferramenta terá inicialmente $1 bilhão, mas a ideia é que receba recursos também do setor privado e de ONGs, como a Fundação Gates. Segundo o diretor executivo pelo Brasil do Banco Mundial, o Brasil, por sua capacidade técnica e científica, se qualifica para receber os recursos e a participação de instituições como a Fiocruz, o Instituto Butantan e outros órgãos de excelência, que são essenciais no combate à pandemia. E a ministra da Economia da Argentina, a Silvina Batakis, anunciou suas primeiras medidas desde que assumiu o cargo na última semana. Em coletiva em Buenos Aires, a chefe da pasta econômica ressaltou que seu desafio é restabelecer o equilíbrio fiscal do Estado argentino. Ela também ressaltou que vai cumprir sem alterações o acordo do país com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e que também continua com as negociações com o Clube de Paris para o financiamento de dívidas. Batakis chegou ao cargo dizendo ser necessária a revisão de alguns termos do acordo entre a Argentina e o FMI. Após uma semana no cargo, a ministra voltou atrás de sua declaração inicial e disse que vai manter os termos do acordo.
Mas, apesar de confirmar o acordo, a ministra anunciou a criação de um comitê para discutir como lidar com a dívida soberana em pesos. Ela também confirmou que voltou a conversar com o Clube de Paris, outra entidade que fechou acordo de renegociação de dívida com a Argentina. O órgão tinha colocado como condição para continuar as negociações com o país a manutenção do acordo com a FMI. E com a sinalização positiva em relação a isso, a nova ministra, então, disse que as conversas com o clube permanecem. Débora. Bom, e o Comitê do Partido Conservador deve elaborar hoje o calendário que definirá a escolha do novo líder da legenda. Vamos até os Estados Unidos com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, ela que tem mais informações sobre quantos candidatos já estão nessa disputa para poder substituir o Boris Johnson. Fala, Giovanna. 9 deputados conservadores, incluindo ministros, apresentaram suas candidaturas. Entre os candidatos, a ministra do Comércio, Penny Mordaunt, o ministro da Economia, Nadhim Zahawi, o ministro dos Transportes, Grant Shapps, o presidente da comissão do Comitê das Relações Exteriores, Tom Tugendhat. Além dos 9 candidatos, espera-se que a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, apresente a sua candidatura ainda nesta segunda-feira. Lembrando, Boris Johnson renunciou na quinta-feira passada depois que quase 60 membros do governo se demitiram em protesto contra a gestão e os escândalos envolvendo o ex-premier. A disputa para as eleições começa assim que o comitê designar o executivo e estabelecer o calendário para este processo. Este processo começa hoje e deve escolher o novo chefe de governo até o início de setembro. Enquanto isso, Boris Johnson permanece no comando do governo britânico. Obrigado, Giovanna. E a Rússia ainda lucra com o petróleo, gente, mesmo que suas exportações estejam mostrando sinais de declínio e o aumento da taxa da exportação cobrada sobre o petróleo bruto enviado para fora da Rússia em julho ajudou o Kremlin a superar uma queda nos fluxos da primeira semana completa do mês. As taxas aduaneiras aumentaram 23% entre junho e julho, entregando um adicional de $1,42 por barril ao Kremlin em cada carga enviada para fora do país. Esse impulso ajudou a Rússia a diminuir uma queda de 15% nos embarques de petróleo na semana até o dia 8 de julho, com as receitas caindo apenas $3 milhões ou 2%. Por falar em Rússia, o presidente Jair Bolsonaro, afirmou hoje que está quase certo um acordo para a compra do óleo diesel da Rússia em mais um movimento para poder tentar reduzir esses preços dos combustíveis aqui no país. Durante conversa com apoiadores na saída do Palácio Alvorada, Bolsonaro disse que tenta viabilizar em até 60 dias a importação de diesel da Rússia e que a medida é uma aposta para reduzir ainda mais o custo do combustível, que não teve o mesmo impacto na redução do ICMS no preço final. Ao mesmo tempo que negocia óleo russo, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou que hoje falará por telefone com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na próxima segunda-feira. Então ele afirmou hoje que vai falar com o Zelensky na próxima segunda-feira. Se concretizada a conversa, será a primeira vez que os dois falarão oficialmente após o início da guerra com a Rússia. A declaração de Jair Bolsonaro foi feita após uma reunião com a presidente da Hungria, a Katalin Novák, no Palácio do Planalto. O encontro, segundo o brasileiro, foram tratadas aí várias questões de interesse comercial entre os países. E continuando em Brasília, o clima ainda quente em Brasília, na expectativa pela votação da PEC. E antes da nossa rodada de entrevistas, a gente vai falar daqui a pouco com a grande Kelly Cali. Mas antes, deixa eu falar com a grande Débora Oliveira aqui, que eu fui tentar ser um cavalheiro, porque ela estava ajeitando o cabelo ali e ler a próxima nota. Mas na verdade era uma outra chamada que eu não devia ter feito agora. Daqui a pouquinho a gente vai lá para a Kelly Cali, porque tem muita coisa para acontecer essa semana lá. Então hoje a gente já vai trazer a Kelly logo no início aqui, até porque, várias reuniões já estão acontecendo entre líderes de partidos para poder definir essa questão dessa votação da PEC. Olha, o negócio está muito quente lá por Brasília. Mas antes, deixa eu só trazer aqui o Ibovespa para vocês, gente, porque furamos aí o patamar dos 98 mil pontos. Agora o Ibov renova mínimas, uma queda de 2,34%. O Ibovespa segue agora aos 97.938 pontos. Bom, ainda assim, com a Gol expandindo perdas, olha só, 10,14% de queda para a Gol nesse momento, a Azul em seguida cai 7,63%. Eu vou trazer até aqui no volume negociado para a gente ter uma noção, olha aqui. Sem o apoio das commodities, como eu já mostrava mais cedo aqui para vocês, eu vou ampliar aqui o nosso monitor de mercado, Então,
a queda das principais companhias aí de commodities que tem um peso significativo no nosso índice Bovespa, além disso, né, bancões e setor de varejo, até porque a gente, além de ter essa questão, né, dos juros mais, a curva de juros mais estressada hoje, a inflação que vem aumentando, teve um outro dado interessante, viu, Rafa, que houve uma desaceleração nas vendas online, ou seja, inclusive as companhias estão deixando de investir um pouco mais como vinham nessa parte de desenvolvimento, né, online, para poder focar em margem e também em otimização ali de suas ações. Porque, no final das contas, a gente tem tido essa queda aí na procura e nas vendas online. E, aliás, quem acompanha aqui a BMC sabe que a gente já vinha repercutindo desde quando começou a pandemia, que teve o fechamento dos mercados, que a gente repercutiu bastante sobre aquelas companhias que dispararam na frente, inclusive tendo bons resultados trimestrais, porque elas estavam um passo à frente em relação, né, aos seus e-commerces, às suas estruturas ali de vendas online. Então, essas empresas, elas não sentiram tanto. E outras tiveram que correr contra o tempo, contra o relógio, para se adaptar a esse novo modelo. E muito a gente questionava com os especialistas que passavam aqui na programação da BMC News, se com a retomada, né, das atividades econômicas, a reabertura dos mercados, se isso iria mudar, se esse cenário, né, iria mudar, se as pessoas deixariam de comprar online para poder voltar realmente a comprar, né, nas lojas físicas. Vários especialistas tinham essa opinião de que iria realmente desacelerar. E é o que tem acontecido, né, tem desacelerado um pouco mais essas vendas online, as pessoas estão, né, procurando aí o modelo. Além disso, não só por isso, a gente não pode deixar, né, de falar, não pode esquecer da inflação, que é claro, com inflação alta, com juros altos, isso diminui o poder de compra e é óbvio que isso também vai impactar a questão das vendas. Bom, aí a gente tem todo esse setor de varejo, com tudo isso aqui refletindo, o setor dos bancos, né, os bancões aí inclusive, lembrando que a gente tem dados importantes também para poder serem divulgados essa semana, temos dados das vendas dos varejos aqui também, né, no Brasil, IBCBR até o final dessa semana, então isso também já vem no radar, aí parece que os investidores vêm precificando, inclusive, né? Vou trazer aqui pela variação novamente, só para poder a gente dar uma olhada aqui, eu estou vendo que o PRIO está invertendo aqui o sinal, deixa eu trazer o setor de petróleo, deixa eu só olhar, aqui não, o PRIO está tentando, está zerando aqui, quase virando aqui o sinal para o patamar positivo. Eu vou dar uma olhada aqui na commodity para poder atualizar vocês sobre isso, olha aqui, ó. Nas commodities a gente tem o petróleo Brent virando o sinal para o positivo, realmente. O Brent sobe agora 0,25%, com o barril cotado a $107,29. O WTI cai nesse momento 0,81%, com o barril cotado a $103,94. Lembrando que é o Brent que serve de referência aqui para a gente, para a Petrobras. Então a gente tem aqui o PRIO que está aí zerando realmente as perdas, virando um sinal para o positivo. Vamos ver se a Petrobras também vai tender a acompanhar isso ou não até o final, né, dessa tarde, até o finalzinho desse pregão. Mas o fato é que a gente tem o Ibovespa realmente ainda numa queda de 2,39%, agora nos 97.880 pontos, viu, Rafa? Perfeitamente, então, dona Débora Oliveira aí, sempre com esse giro de mercado fantástico. Vamos chamar o Horácio Montesquieu aí, que é doutor em Direito da Unicuritiba, porque tem muita coisa aí que aconteceu no STF, no STJ, aí que a gente precisa entender. Horácio, seja muito bem-vindo aqui ao Top News, meu querido. Boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado. É sempre uma satisfação muito grande poder participar aqui desse prestigioso programa. Ó, fantástico. Eu adoro o pessoal de direito que vem com uns adjetivos maravilhosos, elogios fantásticos aqui, que eu fico até vermelho. Bom, Horácio, vem cá, meu querido. Eu queria começar comentando sobre o julgamento pelo STF sobre a constitucionalidade da prescrição intercorrente da lei de improbidade administrativa. Primeiro, o que é isso? Né? Porque assim, eu acabei de falar um grego pra galera agora no nível muito absurdo. E segundo, como é que você tem avaliado toda essa questão que tá pegando fogo lá? Pois bem, eu quero tirar um pouco esse juridiquês, né? Então, o que nós temos na atualidade? E é importante que façamos aí um retorno histórico para o telespectador compreender isso aí. O que acontece? Nós, em 1992, nós tivemos uma lei de improbidade administrativa que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Esta lei tinha como objetivo fundamental, né, condenar aqueles gestores públicos ou aqueles que contratam com o poder público, impor sanções a eles diante de práticas de improbidade administrativa.
Ponto. O que se constitui um ato de improbidade administrativa? Prejuízo ao poder público ou um enriquecimento por parte deste agente público ou do privado que contrata com o poder público. Uma presença também dentro da legislação estava a violação dos princípios da administração pública que estão lá presentes na Constituição Federal no artigo 37. Pois bem, ato de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito por parte do gestor público ou prejuízo para o poder público. Então vejam bem, o que acontece? A legislação foi muito bem recebida em todos os segmentos da sociedade brasileira. Todavia, e me permitam aqui, o que distingue o veneno do remédio é a dose. Para muitos, a lei de improbidade administrativa procurou, ou melhor dizendo, exagerou nessas tipificações, especificamente no que diz respeito à aplicação das penas. Então, muitos gestores públicos foram condenados por práticas que não eram assim tão condenáveis. E, de outro lado, alguns gestores não foram condenados como deveriam. Então, houve um descompasso dentro da aplicação da lei de improbidade administrativa. Pois bem, o que nós temos? Uma alteração legislativa. Por quê? Os tribunais passaram, inclusive, a condenar o gestor público por um denominado dolo genérico. Então, isso trouxe como consequência direta a retirada de pessoas de bem da política. Porque a pessoa de bem que tem um patrimônio, que tem uma família, que tem vamos dizer assim, uma responsabilidade, esse fala, não, eu não vou ser ordenador de despesa, eu não quero entrar na política. Isso é uma realidade. Não é uma crítica à legislação, mas é uma constatação de um advogado que atua há mais de 28 anos nessa área. Então, nós tivemos, né, e isso está recorrente na doutrina brasileira, que houve um excesso por parte do legislador ao classificar os atos de improbidade e, por via de consequência, o Poder Judiciário a condenar, inclusive, por um dolo genérico. O que acontece como desdobramento disso? O Congresso Nacional se reuniu e editou a Lei 14.320, que traz prazos prescricionais para a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Veja, o dano ao erário, este é imprescritível. Ou seja, qualquer lesão ao patrimônio nosso, do cidadão, patrimônio do Estado, esse não pode ser prescrito, porque está presente na Constituição Federal. O que a alteração legislativa trouxe foi uma prescrição sobre a aplicação dessas penas, a possibilidade de apenar esse gestor público que praticou o ato de improbidade administrativa, inclusive contando com prazos retroativos. Então, veja bem o senhor, se um prefeito ou um governador praticou um ato de improbidade administrativa e esta ação não foi julgada, ou agora, pela interpretação que está sendo dada à lei, já ultrapassou o prazo de 8 anos ou de 4 anos, dependendo da circunstância, esta sanção não pode mais ser aplicada. Então, nós estamos diante de uma situação na qual a lei de improbidade administrativa vai, sobre a minha modesta ótica, perder uma importância que até hoje ela guarda. Vejam, não estou aqui defendendo de forma sem qualquer critério, mas o que deve existir é uma compatibilidade entre o ato que foi praticado e a lesão a qual o Estado ou o cidadão foi
atingido. Especificamente, nós temos alguns casos que estão sendo julgados. Semana passada, o presidente do STJ concedeu uma tutela liminar afastando as condenações de improbidade administrativa que estava sendo acusado o ex-governador do Distrito Federal, o senhor Arruda. Então, vejam que o cerne da questão envolvendo a improbidade administrativa corre um sério risco de acabar em se tornando uma letra morta. O que acontece dentro do cenário do Poder Judiciário nos próximos dias? Está marcado para o dia 3 de agosto uma sessão do Supremo Tribunal Federal que irá analisar a constitucionalidade das alterações que foram perpetradas pela Lei 14.320. Da minha modesta opinião, entendo que este julgamento não será concluído no dia 3 por conta da própria complexidade do assunto e também pela polêmica que envolve este tema. Uma questão também que gostaria de ressaltar neste contexto é que vários integrantes do Ministério Público, vários órgãos do Ministério Público dos estados da nossa federação, foram inseridos nesse julgamento para defender a inconstitucionalidade dessas alterações que foram perpetradas pela inovação legislativa que tramitou no Congresso Nacional. Então, é este o panorama que nós vivenciamos na atualidade. Se vamos enfrentar a questão com maturidade, ou nós teremos aí uma verdadeira virada de Copérnico, ou seja, tornando letra morta a nossa lei de improbidade administrativa. Perfeito. Agora, Horácio, deixa eu te perguntar uma coisa aí, que você falou um monte de coisa interessante que eu estava aqui reparando. Então, quer dizer que lá atrás, pela lei de improbidade administrativa, tiveram casos que foram julgados que não foi tão errado ou era discutível ainda se aquilo ali era de fato um crime ou não. E aí isso impediu muitas pessoas ao longo do tempo de entrarem na política por um certo receio de serem julgadas de maneira equivocada e tal. E isso pode agora trazer um certo espaço melhor democrático para você conseguir trazer novas pessoas para a política, é isso? A interpretação da lei, ela foi muito rigorosa. Foi muito rigorosa, porque dentro da própria... Caracterizado o ato de improbidade administrativa e a reparação do dano, isso, vamos dizer assim, seria o normal. Mas a lei de improbidade traz determinadas sanções acessórias que, evidentemente, elas causam uma sanção muito maior para o gestor público, para o ordenador de despesa. Como, por exemplo, as multas que constam da lei de improbidade, elas podem atingir cifras muito grandes. A impossibilidade de contratação com o poder público e, principalmente, vejam, a impossibilidade ou a suspensão dos direitos políticos desse gestor público. Então, eu já fui gestor público e confesso a você que não quero mais. Por quê? Você está expondo um patrimônio pessoal para uma interpretação que pode contemplar um dolo genérico, não um dolo específico. Porque havia uma jurisprudência do STJ que não se manteve, que era a seguinte: é preferível sancionar um gestor público incompetente, né? Não, melhor dizendo, não sancionar um gestor público incompetente, mas sancionar um gestor público que seja efetivamente ardiloso. Pois bem, o incompetente, né, dentro da máquina administrativa, muitas vezes ele passa por situações diante da complexidade legislativa que nós temos,
e ordena uma despesa que depois é entendida pelos órgãos de controle como indevida. Pois bem, esse que foi incompetente, entre aspas, não seria sancionado. Preferia-se sancionar aquele que foi ardiloso. Todavia, com a nova interpretação que foi ofertada à lei de improbidade, inserindo esse dolo genérico, colocou no mesmo patamar aquele que foi descuidado daquele que era efetivamente um violador dos princípios e enriqueceu com o poder público ou causou prejuízo ao poder público. Entendi. Aí, bom, agora eu queria trazer um pouquinho mais agora para o cenário atual, porque o presidente do STJ, ele suspendeu a inelegibilidade do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. O que isso pode impactar aí para futuros casos? Que a gente sabe que no direito, um caso pode acabar mudando uma lei e casos, e a gente está falando agora de impactos aí que podem durar alguns meses, anos, enfim, mais para frente. Então, o que essa suspensão aí da inelegibilidade, um beijo enorme aí para todos os fonoaudiólogos do Brasil, do ex-governador do Distrito Federal, impacta para os futuros casos do STJ, Horácio? Hoje, o que nós temos é esse panorama. Todo aquele que teve uma sanção por ato de improbidade administrativa, ou seja, que não possui os direitos políticos, pode obter uma liminar com a nova redação que foi dada à lei de improbidade administrativa. Hoje nós estamos diante desse cenário. Então, aquele camarada, gestor público, que sofreu uma condenação por improbidade, pode buscar no Poder Judiciário, com fundamento nessa decisão do presidente do STJ, e voltar a ser elegível. O que eu ressalto é que, no dia 3 de agosto, o Supremo Tribunal Federal voltará a analisar esta questão dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, o Supremo pode declarar estes dispositivos nos quais o presidente do STJ se fundamentou e devolveu a elegibilidade ao José Roberto Arruda, e então o Supremo Tribunal Federal vai analisar se esses dispositivos são ou não constitucionais. Então, é um julgamento importantíssimo para a sociedade brasileira, na medida em que o Supremo Tribunal Federal fará uma análise da constitucionalidade desses dispositivos, mas o Supremo também tem vamos dizer assim, uma válvula de escape, que ele pode modular os efeitos dessa decisão, qual seja, empregando a possibilidade de uma interpretação desses dispositivos. Então, além de analisar a constitucionalidade ou não dos dispositivos, o Supremo Tribunal Federal tem mais uma prerrogativa fundamentada nesta modulação dos efeitos dessa decisão a ser proferida. Como disse, dada a complexidade do tema, dado o número de interessados, principalmente do Ministério Público, que participarão desse julgamento, entendo particularmente, e aí uma opinião pessoal, de que este julgamento não se concluirá em momento apropriado, tendo em vista que, no mês de agosto, nós teremos as convenções partidárias, escolha dos candidatos, homologação, registro de candidatura. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal não julgará essas ações envolvendo candidatos que tenham esta suspensão garantida pelo próprio Poder Judiciário antes das eleições. Isso, mais uma vez, causa uma monumental instabilidade do ponto de vista político. Já temos instabilidades demais, e criar mais uma, nós teríamos aí um grande problema social e político.
Agora, Horácio, com essas decisões, né, de caráter provisório, o Arruda então teve os direitos políticos restabelecidos, pode se candidatar nas eleições de outubro, enquanto aguarda o que o STF, né, julgue aí a possibilidade de aplicação de uma retroativa aí da nova lei de improbidade administrativa. Qual que é o possível desenrolar dessa situação, na sua visão? Quais são os possíveis? Então, ele pode, por exemplo, ir para a eleição, aí no meio do caminho ter que voltar, né? A gente está falando de um ex-governador, então ele tem uma certa popularidade no Distrito Federal. Então, pode acontecer algum tipo de questão? A pessoa, quando for votar nele, então teria que ficar de olho também no suplente, porque ele pode ter que sair no meio do nada, e aí, às vezes pode eleger um e o outro vai junto. Então, como é que faz nessa situação, Horácio? Nós temos que separar a questão em 2 pontos. Principalmente, por exemplo, né, o candidato, né, ele é cassado durante o certame eleitoral, é uma situação, porque não se sabe se ele será eleito ou não. Ele é um candidato qualquer, como qualquer outro dos postulantes. O grande problema, e aí eu chamo a atenção, como o senhor disse, né? Ele já foi governador, foi senador, é uma pessoa que goza de grande prestígio, a sua esposa era ministra articuladora do governo, da presidência da República, e se o candidato se elege, como é que ficaríamos? Como é que o Poder Judiciário vai atuar diante da manifestação popular que já foi externada e foi eleito o candidato? Veja, aqui no estado do Paraná, nós tivemos, eu falo aqui do estado do Paraná, de Curitiba, sou professor da Unicuritiba, e o senhor veja bem, nós tivemos um candidato a deputado estadual, o mais votado aqui do estado, tirou aproximadamente 430 mil votos para deputado estadual. E por uma condenação dada a denominada fake news, ele foi cassado. 4 outros deputados estaduais em pleno exercício do mandato também perderam seus mandatos. Então, é um problema que, vamos dizer assim, uma revisão que a própria Justiça Eleitoral tem que fazer. Esperou-se não, o processo tramitou por 3 anos, e agora vai cassar o parlamentar? Segundo ponto, e aquele suplente que ficou privado do mandato por 3 anos? Quem vai reparar esse dano desse candidato que não exerceu o mandato por 3 anos? Então, a Justiça Eleitoral tem que rever o tempo para o qual ela profere as suas decisões, porque isso impacta diretamente na vida do eleitor. Isso tem um impacto muito grande pelo fato de que o eleitor vota e quer ver aquele que foi o mais votado exercendo o mandato. E veja, o Poder Judiciário vem e retira esse candidato que foi democraticamente eleito. Então, o grande problema, o grande desafio para a Justiça Eleitoral está no tempo. E veja, não é aqui uma crítica peremptória. Não, eu sempre elogiei a Justiça Eleitoral, sou advogado que atua e atuou na Justiça Eleitoral há mais de 25 anos, então tenho o maior respeito e maior admiração pela Justiça Eleitoral. Só que, neste momento, ela tem que fazer uma autocrítica e verificar que se realmente ela está a serviço da democracia ou, né, de alguma forma, prejudicando o exercício democrático. Perfeito, Horácio. Meu querido, muito obrigado, viu, pela sua vinda aqui ao Top News. Espero te ver mais vezes aqui conosco, tá certo? Boa semana aí para você. Muito obrigado, estou em pé, à ordem à disposição. Obrigada, valeu. Até mais. Até mais. Vamos lá, agora sim, a gente vai direto para Brasília falar com a Kelly, porque uma falta de acordo está atrasando a sessão do Congresso Nacional. A Kelly já conversou com líderes que participaram da reunião para alinhar as pautas e até agora parece que não saiu nada. Então, Kelly, boa tarde para você, atualiza a gente, por favor.
Oi, Débora, boa tarde. Então, como você disse, não está tendo negociação, viu, entre a oposição e a base para poder realizar essa sessão do Congresso Nacional, né? Eu conversei há pouco com líderes de ambos os lados e as negociações, até uns 10 minutinhos atrás, já ainda estavam ocorrendo, certo? A oposição até tentou aí cancelar essa sessão de hoje do Congresso Nacional, mas não conseguiu. O governo quer que ela seja realizada, né? Até porque você tem pelo menos 4 vetos ali sobrestando a pauta, tá? Eu até peguei aqui a lista, quais são os 4 vetos que estão sobrestando a pauta e por isso eles entraram para essa provável sessão de hoje. É a revogação da Lei de Segurança Nacional, o Marco Legal das Ferrovias, um veto que fala de reciclagem e outro veto que institui o Marco Legal de mineradores de energia, tá? Então você tem pelo menos esses 4 vetos sobrestando a pauta e tem também 7 projetos de lei do Congresso Nacional. Entre eles o projeto de lei número 5, que é justamente o projeto de lei orçamentária, né, de 2023, ou seja, se esse veto não for apreciado, em tese, o Congresso Nacional não pode entrar em recesso no próximo dia 17, tá? Então, o Congresso só pode entrar em recesso caso realmente tenha a discussão sobre esse veto, né? Como eu disse, os líderes até há pouco tempo atrás, 10 minutinhos, estavam reunidos, na verdade eles fizeram uma reunião mais cedo, terminaram uma horinha depois, mais ou menos, não demorou muito, e aí então, pelo que a gente está percebendo, terminou essa primeira reunião sem acordo, ao que eles se reuniram novamente, estão dialogando aí para tentar chegar a uma pauta convergente, né, para que a sessão possa ocorrer. A gente estava vendo uma notícia agora de que talvez o Rodrigo Pacheco, né, que é presidente do Congresso Nacional e ia presidir essa sessão ou vai presidi-la, caso de fato ela aconteça, ele vai falar ali no púlpito em instantes, né? Então, assim que terminar aqui, eu já vou lá para ver se de fato ele vai falar, se tem relação também com essa questão da sessão do Congresso e, claro, a gente trazer aí essa informação do que o Rodrigo Pacheco de fato vai falar, se ele for falar. Mas é isso, viu, Débora e Rafa, e você que está acompanhando a gente, até agora a sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos e projetos de lei do Congresso Nacional e chamados PLNs não começou. Volto com vocês aí. Perfeito. Ô, Kelly, novamente boa tarde para você, minha querida. Seguinte, a base está se organizando aí, né, para garantir um quórum para a sessão de amanhã e aprovar a PEC do estado de emergência. Inclusive, o líder do governo na Câmara chegou cedinho hoje na casa, né? Ô, Kelly, conta mais pra gente aí, por favor. Pois é, Rafa, essa movimentação dessa, em tese, última semana, né, tá cheia de novidades, digamos assim. Uma delas é o Ricardo Barros, que é líder do governo aqui na Câmara, né? Ele estava muito cedinho já no gabinete de hoje, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, já estava trabalhando nessa costura, tentando chegar com margem de segurança aos votos necessários para passar amanhã a PEC do estado de emergência. A base não tem nenhuma dúvida de que vai passar, né? Mas eu até questionei, eu questionei então por que é que não tinha passado na semana passada, se eles julgam ter os votos necessários, né, que são pelo menos 308 em 2 turnos, né, e eles justificam que na semana passada você teve essa tentativa de votação numa véspera de sexta-feira, né, ou seja, numa quinta-feira, um dia que em geral é um quórum difícil. Já teve, viu, Rafa, votação aqui de PEC numa quinta-feira que passou tranquilamente, tá, então eu não sei muito se realmente a resposta seria o fato de ser uma véspera de sexta-feira, não, viu? Mas fato é que nesta semana, né, o líder do governo aqui na Câmara já começou a semana muito cedinho aqui dentro da Câmara, atuando para conseguir chegar a esses 308 votos. Só que ele não precisa só dos 308, não. Para garantir uma margem de segurança, em geral, o plenário tem que ter mais de 400 votos aí para começar a sessão e garantir que com esses mais de 400 votos, ninguém vai votar contra a proposta, até porque os projetos independentes serem PECs, projetos de lei, projeto de lei complementar, enfim, eles têm ali uma votação de texto base, e depois do texto base você vai votar os destaques, né, possíveis emendas, enfim. Então é preciso garantir um quórum não só para aprovar o texto base, ou seja, em tese, eles têm que ter muita margem de segurança para 308 votos, além do texto principal, 308 votos para votar também o que está entrando, né, que são justamente esses destaques, e também ter a segurança de que isso vai ser votado em 2 turnos, porque com a finalização dos trabalhos, a expectativa de finalização para sexta-feira, claro que o presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, tem mais razões ainda para aprovar essa PEC em 2 turnos na mesma tarde, né? Ele faz ali a votação do primeiro turno, alcança a votação necessária para todo o processo do primeiro turno, depois ele vota uma quebra de interstício e acaba votando também em segundo turno, tudo amanhã, porque a ideia é de fato também promulgar
essa semana ainda essa proposta de emenda constitucional e torná-la uma emenda à Constituição. Bastante movimentada a semana por aqui, viu, Rafa? Volto com vocês aí. Obrigada, Tá certo, então. Kelly, muito obrigado aí, viu, pelas suas informações desde Brasília. Eu fiquei alguns dias fora, eu voltei, a Kelly tá agora com um microfone, ela tem uma manopla da BMC News, eu quero uma dessa também. Tá aqui meu protesto, tá? Porque é fantástica aí essa manopla da BMC, eu achei chiquérrima. Em compensação, ela vai dizer que você tem a caneca e ela não tem lá, tá vendo? Você vai ter que mandar uma caneca pra ela também. Então vai ser aí... Não, eu não vou dizer nada, eu vou dizer, vem Rafa pra cá, apurar comigo, que aí a gente vai dividindo o microfone, eu prometo, pelo menos, não prometo não, mas eu prometo dividir com você, porque eu sou essa pessoa gentil, certo? Entendi, tá bom, tá feito então, fechado aí, a gente faz esse acordo. Então, obrigado, Kelly. Tchau, até amanhã, Tchau, gente. tchau. Até mais. É isso aí, gente, vamos continuando por aqui, porque agora a gente tem sabe aquela novidade que a gente já estreou por aqui? É isso. Vamos falar sobre criptomoedas, era um pedido de todos vocês e agora a gente tem cripto todos os dias aqui no Top News. Então, está no ar nosso Cripto News hoje com Rafael Lara. Olá, então, seja muito bem-vindo ao Cripto News aqui. Que honra enorme, hein, gente? Eu tô até me sentindo aqui estranho aqui com muita coisa, gente. Agora tem aqui... Olha só, vocês estão vendo esse mapa de calor fantástico atrás de mim aqui? Isso aqui é do Vector, tá certo? Da Nelogica, certo? Então é como se fosse um profit, só que de criptomoedas. Vocês já estão muito bem aí alinhados com isso. Então olha só, a gente tem aqui as variações do dia, tá certo? Então temos Uniswap, né, caindo 7,10% hoje. É uma das maiores variações negativas aí. A gente separou, né, uma lista de criptomoedas com um maior nível de volume, tá certo, no mercado, para que ele não tenha aquelas criptos pequenininhas lá, né, aquelas meme coins, né, enfim, que aí caiu 90%, mas aí o negócio tinha volume de $100 mil, então não valia nada. Bom, Ethereum cai 2,59% aqui, né? Muito importante você também notar aqui atrás de mim, aos $135 bilhões de valor de mercado. ADA Cardano cai 3,81% aos $14 bilhões aí de valor de mercado. Litecoin, né, que é a LTC que está aqui em cima de mim, cai 3,05%. A gente tem a CRO e no cantinho aqui, ó, eu vou até trazer aqui um pouquinho para lá. Ó, você tá vendo aqui pro outro lado. Link está subindo hoje, 1,52% é quanto tá aí o valor de Link. Entre as outras notícias que a gente tem, gente, vamos trazer aqui duas questões muito importantes. Daqui a pouco, inclusive, vou até pedir pro pessoal da produção me avisar aqui. Vou receber hoje o meu grande amigo Felipe Escudeiro, né, o famoso Bitnada, né, inclusive aí, que já tá pronto, já tá comigo. Deixa eu chamar então aqui o Felipe, o sócio da O2, deixa eu chamar ele então aqui. Olha só, ele tá aqui, olha, eu adoro muito mais essa câmera do que a outra me deixa muito aberto, fico meio perdido. Felipe, tudo bom com você, meu querido? Seja muito bem-vindo aqui ao Cripto News. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia. Pô, falar com você é sempre muito bom. Agradeço o convite. Muito obrigado, viu? Eu fico até assim, uma lenda do mercado, assim, falar assim de mim, eu fico até assim. Que isso? Ô, Felipe, vem cá, meu querido. Vamos falar desse nível do Bitcoin. A gente está vendo aí um Bitcoin, né, na casa dos, deixa eu até atualizar aqui, $20.580 aos 1%, 1,37%. Como é que você tem visto esse valor aí, né? Ele está aos $20 mil. Eu conheço alguns influencers, especialistas de criptomoedas, que toda segunda-feira postam no story que estão comprando R$1.000 em Bitcoin e estão comprando Bitcoin até falar, chega. É hora de plantar a sementinha ou tem que ficar com um certo receio aí do que pode vir para o mercado? Eu acho que estamos no momento do plantio, né, de plantar aquela sementinha, mas não acho que a gente tenha aqui com muita sede ao pote, porque a gente está vendo, né, inclusive a BMC está fazendo uma cobertura muito boa sobre a alta de juros, né, então temos guerras aí no panorama, tem aumento de inflação, tem alta de juros, e é normal que o investidor de criptomoeda, que no final do dia é o mesmo investidor que está comprando S&P, está comprando ações, está comprando commodities, e esse carinha fique com um pouco de medo, né, com essa incerteza do mercado. Então, assim, eu entendo que a gente caiu bastante do topo histórico do Bitcoin, $69 mil. A gente atingiu, semanas atrás, aí a gente atingiu $18.500, ou seja, uma queda de mais de 74%, mas eu tenho um pouco de receio de afirmar que essa queda já pode ter acabado.
Eu acho, Rafa, que a gente ainda pode ter algumas surpresas aí, principalmente agora na próxima quarta-feira, onde sai o PCI e a galera pode ter um pouquinho mais de medo, um pouquinho mais de pavor no mercado. Perfeito. Agora, o Escudeiro, vem cá, eu estava dando uma olhada, né, nas notícias de cripto e está tendo muita polêmica, né? Teve até a questão agora da 3AC, que eu confesso que eu não conhecia, mas né, os fundadores da Three Arrows Capital, o Kyle Davis e o Su Zhu, que fugiram aí, né? Quer dizer, não fugiram, as localizações atuais são desconhecidas. E aí me faz lembrar muito algumas polêmicas do mercado, que é um mercado extremamente, teoricamente, transparente, né, com seus investidores, enfim, a gente sabe aí das maiores criptos, enfim, como é que elas funcionam. A questão da descentralização é justamente para evitar, né, um certo monopólio, enfim. Só que várias criptos agora que estão dando esse problema de transparência, ou seja, um negócio desmascarado e aí o dono foge, não coopera com a investigação. O quanto que você acha que isso é preocupante para o desenvolvimento do mercado cripto naquele tripé que a gente fala, né, da liquidez, volume e segurança? Você acha que isso pode trazer um certo problema, principalmente naquele índice do Fear and Greed, né, o Fear and Greed Index, né, o medo e ganância, que o investidor fica meio, quem me garante que o dono não vai fugir? Total. Na última queda que a gente teve aí há semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, o índice de medo e ganância, né, que é um índice que ele mede de 0 a 100, onde 0 é o extremo medo no mercado e 100 seria a maior euforia do mercado, a gente atingiu uma mínima do mercado, a gente atingiu o patamar de 6, né, no Fear and Greed Index, né, então é o índice de medo e ganância. Hoje tá um pouquinho mais tranquilo, a galera tá com um pouquinho menos de medo, tá na casa ali dos 22, 24 nesses últimos dias, mas a turma ainda tá com um pouquinho de medo. É importante que você falou sobre a 3AC, que sendo muito honesto, o mercado inteiro não conhecia essa empresa até, sei lá, 2 ou 3 meses atrás, quando descobriram que existia uma empresa, uma venture capital, né, uma empresa de capital de risco, que estava arrecadando dinheiro de outras empresas, algumas corretoras, alguns fundos, mas principalmente corretoras, e estava investindo esse dinheiro, com muitas aspas, em empresas de capital de risco. E aí a gente tem um problema, porque essa empresa que estava supostamente investindo em algumas empresas ou criptomoedas de risco, ela viu uma parte do seu patrimônio virar zero assim, do dia para a noite, que foi, por exemplo, a Terra, né, o protocolo Terra-Luna, que caiu lá após uma quebra de confiança da galera, ele caiu 99% num único dia, e boa parte, né, desse dinheiro da 3AC, a Three Arrows Capital, né, Three Arrows Capital, estava dentro dessa criptomoeda. E aí você entende que existe um efeito em cascata, porque se ela perde um percentual do seu patrimônio zero, como que ela consegue saldar essas empresas que investiram nela? E aí a gente tem aqui um monte de empresas no mercado cripto que estavam aportando, ou seja, estavam se alavancando dentro da 3AC, buscando algum retorno e tiveram retorno zero. E aí a gente tem um cascateamento em algumas quebras, em algumas empresas, né, principalmente corretoras gringas e tal, tendo algumas quebras. É importante, Rafa, a gente entender o seguinte: uma empresa dentro de um ecossistema cripto, ela não é uma criptomoeda, né? Então, a empresa que está se alavancando está pegando, né, captou muito dinheiro de outras empresas, mas essas outras empresas que colocaram dinheiro na 3AC, elas não são o mercado cripto, elas fazem parte do mercado cripto. Então é importante a gente entender que as criptomoedas, no geral, as principais criptomoedas, elas continuam tudo bem. O que aconteceu foi um cascateamento pós uma quebra, né, onde um monte de empresa do universo cripto estava, empresas grandes, tá, líderes de seus segmentos, estavam aportando nessa empresa. E aí rolou um efeito cascata muito grande, dá até pra gente lembrar um pouquinho ali, né, obviamente em outros patamares, mas dá pra gente falar um pouquinho sobre a crise do subprime, ali em 2007, 2008, ou seja, um banco aqui quebrou e alguém não conseguiu saldar a dívida, e aí foi quebrando, quando a gente foi ver, muita coisa rolou. Eu acho, Rafa, que o pior já passou. Inclusive, nos últimos 30 dias, saiu uma matéria esses dias que nos últimos 30 dias, 25 empresas quebraram, né? 25 corretoras quebraram ou ficaram insolventes ou fecharam suas portas, né? Por conta desse mercado de baixa, muito possivelmente puxados pela quebra da 3AC, que tinha muito dinheiro de corretoras que estavam se alavancando, infelizmente, com o dinheiro, na maioria das vezes, dos clientes.
Agora, falando ainda sobre essa questão né, da transparência, pô, quem não deve não teme. Só que aí tem algumas coisas que levantam muito alerta. E desde que eu fui em vários eventos aqui de cripto, a galera fala muito das questões das stablecoins, desde a história da Luna, inclusive, né, do protocolo. E aí veio aquela questão da Tether. Né, o que acontece com Tether? Porque Tether me parece um pouco que não é tão transparente quanto deveria ser a stablecoin mais famosa do planeta. Porque, pô, eu lembro até mesmo do comunicado, uns 10 dias atrás, em relação à auditoria de suas reservas, né, que era a grande questão de Tether. Pô, quem é que fazia a auditoria? Aí tinha gente falando que era uma empresa lá nas Ilhas Caimã com 5 funcionários, a maior stablecoin do mundo, né, nesse sentido. Aí depois eles chegam e falam assim, não, nós contratamos agora uma das maiores empresas de auditoria para fazer a auditoria das nossas fontes de reservas, é uma das top 12 Pô, fala o nome logo da empresa, deixa a gente ir lá e fuçar. Você acha que com o nível que ela chama de atenção e com as regulações que estão vindo por aí, principalmente nos Estados Unidos, ou seja, a gente está falando de órgãos enormes que vão fazer auditoria, a gente tende a ver Tether perdendo força cada vez mais no mercado? Não, total, ela já está perdendo força, né? A gente tem que entender que hoje a Tether, né, o ticker dela, se você encontrar aí nas corretoras, vai ver como USDT, é uma criptomoeda que ela é pareada, né, no dólar e deveria ser lastreada em dólar ou ativos que representam dólar, né, com bastante liquidez. E é a stablecoin mais antiga do mercado e a gente não tem minimamente um relatório, né, por exemplo, por uma empresa de auditoria, por uma Big Four, assinando e dizendo, olha, existe X saldo em determinadas contas ou em determinados produtos, e a gente não tem. E o mercado, a partir dessa quebra da stablecoin UST, que veio a partir do protocolo Terra, que a gente acabou de falar agora há pouco, o mercado parou e falou, opa, peraí, não é brincadeira esse negócio de stablecoins, né? Vamos dar um jeito de ter alguma coisa um pouco mais transparente. E aí a gente tem um pouquinho de uma ascensão da quarta maior criptomoeda, que hoje é a USDC, que é ali o franco concorrente da Tether, né? Então a Tether é o USDT, a gente tem a Circle, que é uma empresa por trás da USDC, que está tentando tirar uma fatia do mercado da stablecoin Tether. Só para você ter uma noção, Rafa, para a gente ter em patamares, né, em número de valor de mercado, deixa eu abrir aqui rapidinho, a gente tem hoje a USDT, a Tether, valendo 66 bilhões de dólares, tá? 66 B com B de bola. E a USDC valendo 55 bilhões. Aí você vai falar para mim, poxa, Felipe, então elas estão ali bem igualadas, né? Só que quando a gente fala de volume transacionado, aí a coisa muda muito de figura, tá? Hoje a gente tá numa segunda-feira, ou seja, as últimas 24 horas, que é o valor que eu tenho aqui nesse momento, a gente tá pegando boa parte de um domingo, que naturalmente é um dia que a galera faz menos câmbio, faz menos trade, enfim. Movimenta menos. Nas últimas 24 horas, a Tether negociou 47 bilhões de dólares, frente ao USDC, que negociou 3,9 bi de dólares. Ou seja, a Tether, ela hoje movimenta mais de 90%, né, do que a sua principal concorrente. Então, assim, apesar da gente ver hoje uma procura no mercado cripto por uma stablecoin um pouco mais aberta, um pouco mais transparente, a galera ainda não está migrando como deveria, pelo menos como eu acho que deveria, para uma coisa um pouco mais sólida, né? Mas esse é o mercado cripto, a gente está construindo ele, né? Um mercado que tem 13 anos, né? Falando em stablecoin, a gente tem um pouco mais aí de 7, 8 anos. É um mercado que está sendo construído e ainda não está maturo como a gente gostaria, infelizmente. Mas acredito que vai ficar nos próximos anos aí. Perfeito. Agora, o Felipe, antes da gente continuar aqui, né, falando desse sistema, deixa eu até dar uma olhada aqui no nosso chat, gente, eu até me perdi aqui um pouco no chat, tem muita mensagem aqui pra gente, mas eu queria te perguntar um pouco sobre Ethereum. Por quê? Porque está tendo uma discussão sobre o quanto que Ethereum realmente está no topo da lista de contratos inteligentes. Você acha que agora, com essa crise, com essa queda, principalmente ali com Solana, tendo ali alguns problemas nos últimos meses, você acha que Ethereum agora, ela realmente, ela está igual na Fórmula 1, aquele carro que está muito à frente do resto, e só se ela tiver que parar no pit stop, ali no box, para ter que ficar trocando pneu umas 80 vezes, aí ela perde o seu posto, você acha?
Rafael, quando a gente fala hoje de moeda, muita gente vai questionar sobre ser moeda, reserva de valor, meio de troca. Hoje, quando a gente fala nesse sentido, a gente fala sobre Bitcoin. A gente não tem nenhum concorrente hoje que sequer chegue perto a algo querendo ser meio de troca, tá? Quando a gente fala de contratos inteligentes, né? Quando a gente diz contrato inteligente, leia-se algo que se auto-executa, né? A gente fala de Ethereum. Só para você ter uma noção, as principais redes que tentam ser contratos inteligentes, que tentam ser de alguma forma contratos inteligentes, todas elas usam a biblioteca do Ethereum, né, que a gente chama de Ethereum Virtual Machine. Então, é o conjunto ali de códigos onde você consegue copiar e replicar numa nova blockchain. Então, quando você não tem alguma blockchain que utilize o EVM, né, o Ethereum Virtual Machine, você tem blockchains que estão fazendo o seu código do zero. Por exemplo, você citou a Solana, que mais trava do que fica em pé. O pessoal da Solana vai brigar comigo, mas essa é a realidade. Tá travando bastante e faz parte, é a dor do crescimento. Né? A gente não tá julgando do tipo, meu Deus, tem que acabar. Não, faz parte, né? É dor do crescimento, é maturação de mercado, é maturação da blockchain e tudo mais. Ou, por exemplo, uma Cardano, que está aí há 5, 6 anos para conseguir entregar agora, depois de 5 anos, um contrato inteligente. Então, Rafa, quando a gente fala de contrato inteligente, é muito parecido com o que a gente fala de Bitcoin para meio de troca. O segundo lugar está tão distante que eu não consigo nem te dizer quem que é o segundo lugar. E quando a gente fala de uma blockchain descentralizada, né, para contratos inteligentes, o que a gente tem hoje de suprassumo da descentralização é o Ethereum, né? Qualquer outra criptomoeda que tente a ser um contrato inteligente, uma blockchain para contratos inteligentes, ou seja, contratos auto-executáveis, né? Elas estão muito, muito, muito atrás. E as que chegam mais próximo, por exemplo, a Binance Smart Chain, que agora mudou até um pouquinho de nome e tal. Eu não sei te afirmar qual que é o nome, mas ela é a antiga BSC, né? A Binance Smart Chain. Ela é muito centralizada, são pouquíssimos validadores, são pouquíssimas pessoas que podem validar outras criptomoedas também da mesma forma. Então, quando a gente fala de contrato inteligente, precisa comer muito arroz com feijão para conseguir chegar aos pés do Ethereum hoje. Perfeito. Agora, o Escudeiro, deixa eu perguntar aqui, a gente está chegando no final aqui do nosso quadro, mas em relação à estratégia de investimento nesse momento, né, a gente sempre pergunta aqui para os maiores especialistas do mercado qual que é a cesta que você faria nesse momento de queda. É arroz com feijão mesmo, ou seja, Bitcoin, Ethereum, e aí o resto a gente vê, ou tenta fazer aquela lógica de o Bitcoin morreu, vamos pegar outras criptos aí, e aí vão a Deus dará, aí vamos nos 20% para cima, 20% para baixo e segurem suas calças. Não, eu acho que tem que ser o arrozinho com feijão. O mercado inteiro já caiu coisa de 70%, 80%. Tem muitas altcoins ali na casa do top 20, top 30, que já caíram seus 90%. Então é um momento de cautela. O mercado cripto, ele está muito, nos últimos 6, 8 meses, ele está muito relacionado com o S&P. Né? Então tem uma correlação positiva muito grande nos últimos meses. E é o momento da gente ficar no arroz com feijão sim, tá? Então, eu diria hoje, para quem está com vontade de aportar ou reaportar, ou enfim, iniciar aí um início aí na jornada cripto, vai com bastante calma. O inverno cripto, ele tende a ser bastante gelado. O último que nós tivemos em 2018, ele durou de 2018 até o Corona Crash, digamos assim. Então, praticamente aí 3 aninhos aí ele durou, né? 2 anos e meio, mais ou menos. Então, e esse começou agora, né? Dá para dizer que de novembro para cá, a gente está aí 8 meses, 8, 9 meses. Então ainda pode ter bastante tempo de queda. O que eu falo pra galera vai com calma, vai na manha, vai se expondo aos pouquinhos e vamos focar no bom. Vamos focar principalmente no Bitcoin e depois dar uma olhadinha no Ethereum, né? Olhar para altcoins nesse momento é muito complicado porque no próximo ciclo, Rafa, a gente não sabe quais são as tendências que vão estar, né? O mercado cripto, ele uma característica dele, que é a volatilidade, mas ele tem uma outra característica muito grande, muito forte, que ele é muito mutável. Então, o que era muito bom há 6 meses atrás, hoje já está ultrapassado. E às vezes o que a gente está falando hoje, que está sendo muito bom, o que se espera que seja muito bom, daqui 6, 8, 10 meses já mudou totalmente de figura. Então, como a gente está no mercado cripto em baixa, a gente não sabe para onde vai o mercado cripto, nesse momento é o momento de ter muita cautela com altcoins. Essa é a minha visão no momento. Perfeitamente. Ô, Escudeiro, uma galera aqui tá mandando uma mensagem aqui, inclusive falando sobre
né, em relação a Brasil, Estados Unidos, e aí me veio agora na cabeça, eu nem tinha pensado nisso antes, mas lá atrás, 2019, 2020, 2021, teve muito aquele papo das GovCoins, se não me engano, que era o nome. Que eram as criptos dos governos, né? Então ia ter a Real Coin, né? A moeda lá da China, lá, a China Coin, né? Os Estados Unidos também estava pensando. Como é que você acha que os governos estão agora se preparando para isso? Você acha que eles realmente vão avançar nesse sentido, né, de criar suas próprias criptomoedas? E você acha que esse momento justamente de que a gente questiona muito alguns projetos, a transparência de alguns projetos, os governos podem ali se postar como, olha, nós sempre estivemos aqui ao seu lado, toma aqui a tua Real Coin aqui e venha fazer parte da revolução digital com o governo federal. Você acha que pode acontecer muito isso? Não, vai acontecer, né? O pessoal chama das CBDCs, né? A Central Banks Digital Currency, né? Então, as moedas digitais dos bancos centrais. Já existem muitos protótipos, já existem muitas blockchains, com muitas aspas, digamos assim, porque não acho que a maioria vai utilizar o padrão de blockchain, ou seja, uma coisa transparente, eles vão querer alguma coisa um pouco mais permissionada, mas enfim, isso aí é outro papo, mas eles já estão de olho, porque eles viram o crescimento do mercado cripto, eles viram que a galera aderiu bastante nisso, né? Meios de pagamentos instantâneos ou quase instantâneos e gratuitos ou quase gratuitos, eles estão sendo uma tendência, isso no mundo inteiro, né? A galera tá trocando aquele dinheiro por dinheiro e cheque, né, Rafa, no passado, por cartão de crédito, por Pix, a galera tem uma tendência a coisas mais tecnológicas e mais rápidas, e os bancos centrais não vão deixar barato, porque eles viram, a gente acabou de falar sobre a Tether, né, uma stablecoin, a USDC, e o pessoal viu, né, os bancos centrais, eles começaram a ver o seguinte, falou, opa, peraí, se a galera tá trocando o nosso dinheiro, né, o nosso dinheiro fiduciário, por uma promessa de um dinheiro fiduciário que seria as stablecoins, por que a gente não pode lançar a nossa, né? Então, sim, eles estão, muitos países estão em projetos bem acelerados nisso, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, uma criptomoeda, uma das características, Rafa, da criptomoeda, é estar numa blockchain, e a blockchain é um livro aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ir lá e olhar o saldo de uma carteira, ou de um protocolo, etc. Quando a gente fala de bancos centrais, quem me garante que, assim como os Estados Unidos o Fed imprimiu muito dinheiro no ano passado e retrasado, quem garante que ele vai imprimir dessa vez, né? Acho que vai ficar até um pouco mais fácil dele apertar um botão e imprimir mais dólares ali digitais, ou real, pode imprimir mais reais digitais. Será que não vai ser uma forma de facilitar a impressão de dinheiro, que é o que tanto as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, vem combatendo, né? Que é ter um número finito, escasso, pré-sabido de criptomoedas? Então fica a discussão aí pra galera. Mas aí dentro dessa lógica, né, de que aí, poxa, tem realmente essa questão da impressão de dinheiro, né, e tudo isso, enfim, que a gente sabe das moedas fiduciárias, você acha que isso pode acabar até meio que contaminando o mercado cripto? Ou seja, a gente vai ter aquela entrada absurda de dinheiro em GovCoins, obviamente, porque eles têm parceria com um monte de coisa, né, as pessoas têm muito adepto a esse tipo de coisa, e aí vai entrar aquela grana enorme, igual a gente viu entrando do mercado financeiro tradicional, nas criptos mesmo, né, no Bitcoin, e aí fica meio que à mercê do destino aí, né? Ou seja, a gente pode ficar na mão do negócio que talvez não seja tão bom assim? Eu acho, mas quando a gente fala de stablecoins, a gente tem que entender que a gente já foi contaminado, né? O mercado já foi contaminado. Porque a ideia da criptomoeda era ter nada de Estado, nada de dinheiro fiduciário. E quando vieram com a solução de stablecoins, ela basicamente é pegar o dinheiro fiduciário e tokenizar, né? É basicamente isso. E aí você está adicionando mais risco na parada, porque uma coisa é você falar do dólar, né? Todo mundo confia, o mundo inteiro confia no dólar. O país que você for hoje e tirar uma verdinha lá de dólar, alguém vai aceitar. No caso de cripto, nem todo mundo vai aceitar uma cripto que supostamente é lastreada ao dólar, né? Ou seja, tem um efeito de risco aí. Então, assim, eu entendo que o mercado cripto ele já está contaminado, com muitas aspas, ao dinheiro fiduciário, né? E os governos, os bancos centrais e os governos, eles só estão aproveitando essa brecha e falando, olha, se existe uma demanda, eu vou explorar. Eu, pessoalmente, Felipe Escudeiro falando, eu não utilizaria uma moeda de banco central. Tá? Porque se eu tiver que usar uma moeda de banco central, eu já uso o real, já uso o dólar, enfim. No país que você tiver, você já utiliza a sua moeda. Então, eu prefiro não estar exposto de forma... O meu patrimônio criptográfico, digamos assim, eu não quero estar exposto numa moeda de um governo, porque a gente conhece aí, rola muita inflação,
rola muito confisco, rola essas coisas todas, e a criptomoeda, eu estou na criptomoeda principalmente por esse fundamento de ninguém ser dono do meu dinheiro, né? O código é a lei, e se tá na minha carteira, ele é inconfiscável e tá tudo certo. Agora, o Escudeiro, eu acho que é muito importante a gente falar sobre um negócio aqui que a galera acaba caindo muito, inclusive, que é pirâmide financeira, né? Teve agora caso, inclusive, estava até dando uma olhada aqui, no fim de semana prenderam mais uma quadrilha aí que lavava dinheiro com criptomoedas. Então, a gente está muito acostumado no mercado cripto a saber como evitar esse tipo de situação, porque, obviamente, todo mundo já deve ter associado algum dia a palavra Bitcoin à pirâmide e fica naquele alarde enorme, nossa, é o novo, né? Enfim, não vou falar nome de qualquer coisa que eu possa tomar processo ainda. Mas, como é que você acha, inclusive, assim, pro leigo, como evitar uma pirâmide financeira logo de cara, na sua opinião, principalmente relacionado à criptomoeda? Legal. Rafa, a criptomoeda, principalmente o Bitcoin, ela tem a característica, é um fato, é factual isso. Ela subiu milhares, centenas de milhares de % na sua história, né? Então é muito fácil você chegar para um cara leigo e falar o seguinte, olha só, olha para isso aqui, olha para o Bitcoin. Ele acabou de subir, sei lá, milhares %. Então, coloca seu dinheiro aqui na minha plataforma, me dá esse dinheiro que eu vou rentabilizar esses milhares de % para você. Então, é o canto da sereia, né? O que a gente tem que falar pra galera, e é um trabalho que a gente vem fazendo sempre, é o seguinte, Rafael, qualquer plataforma ou qualquer empresa ou suposta empresa ou pessoa que chegar para você e falar que existe um rendimento garantido, existe uma forma de rentabilizar o seu Bitcoin, a sua criptomoeda, as chances são muito grandes que você vai tomar um golpe, né? Então essa pessoa vai pegar a posse do seu dinheiro, você vai transferir a posse da sua criptomoeda para um terceiro, e esse terceiro provavelmente ele vai usar o seu dinheiro para pagar pessoas que chegaram antes, e provavelmente você vai perder dinheiro e vai ficar na fila aí para receber, como centenas de empresas no Brasil que fizeram pirâmide de diversas coisas, inclusive de criptomoedas, porque é uma coisa que está um pouco mais no hype, está um pouco mais na mente da galera, né? E tem toda essa questão da valorização exponencial do Bitcoin e das principais criptomoedas. Então, a dica que a gente dá, Rafa, é o seguinte: cara, chegou alguém prometendo algum rendimento, coloca aqui na minha plataforma que eu vou fazer arbitragem, trade, ou alguma coisa muito louca aí, você corre, porque provavelmente você vai ser roubado. Perfeito, Escudeiro. Meu querido, queria muito agradecer a sua vinda aqui ao Crypto News dessa segunda-feira, né? Fico muito feliz, inclusive, de estar... É minha estreia aqui no quadro, porque eu tive problemas aí, né? Todo mundo sabe que meu olho ficou parecendo um pêssego nos últimos 10 dias por causa de uma conjuntivite chata. Eu vi uma foto. Você viu, né? Foi realmente horroroso, né? O pessoal da produção pedindo, inclusive, para todos os entrevistados, né? Me mandarem mensagem falando que eu parecia o Ciclope do X-Men, né? Então, ou aquele personagem do Goonies. Mas eu fico muito feliz de estar estreando aqui, então, no quadro com você aqui. Sabe que eu gosto muito de você e espero ver você aqui mais vezes, tá certo? Só me convidar que a gente vem, agradeço aí a produção, agradeço você. Sempre muito bom trocar uma ideia com você. Um cara que eu sou fã, já te falei isso, e um cara que sabe tudo de cripto. Agradeço demais. Sem nada, meu querido. Tamo junto, viu, meu rei? Até mais. Obrigado. Bom, gente, deixa eu continuar aqui, então, aqui as nossas notícias do Crypto News. Porque é o seguinte, outro indicador técnico importante para a rede do Bitcoin, né, atingiu seus níveis mais baixos, enquanto o ativo mostrou aí poucos sinais de recuperação de preço. O indicador de risco de reservas de Bitcoin, né, o Bitcoin Reserve Risk, atingiu uma nova mínima histórica, de acordo com a análise on-chain da Glassnode. Vamos lá, o indicador ele acompanha os ciclos de mercado, acompanhando o equilíbrio, risco-recompensa em relação à confiança e convicção dos detentores de longo prazo da criptomoeda. Então, tentando aqui traduzir aqui rapidinho para você. Exatamente o que eu estava falando com o Escudeiro agora há pouco, entendeu? É você entender como o mercado está vendo a segurança, a transparência, enfim. Nos níveis atuais, até mesmo a confiança dos detentores mais otimistas parece estar ali sendo muito volátil, atingindo o seu menor valor desde o mercado de baixa de 2015. O valor atual está no menor do que o visto durante o bear market de 2018 e o evento de capitulação de dezembro do ano passado. Bom, gente, agora mudando um pouco de assunto, um processo judicial mostra que as localizações atuais dos fundadores da Three Arrows Capital, né, que eu estava falando agora há pouco, inclusive com o Escudeiro, né, o Kyle Davis e o Su Tzu, são desconhecidas.
A revelação contribui negativamente para a situação já tensa da empresa, enquanto estão surgindo relatos de que os fundadores da agora falida 3AC fugiram de Singapura depois que a empresa entrou com um pedido de falência. A Three Arrows Capital estava sediada no país e, de acordo com um documento, a localização atual dos fundadores Kyle Davis e Soo Tzu é desconhecida. O pedido foi feito em um tribunal em Nova York. A 3AC estava enfrentando pressão de vários credores e essa tensão financeira da empresa, nesse momento, está bem documentada. Ela entrou com um pedido de liquidação nas Ilhas Virgens Britânicas e o fato das localizações atuais dos fundadores serem desconhecidas aumenta a temperatura de um caso que já está ali pegando fogo. Os advogados dos credores também disseram que o escritório da 3AC em Singapura foi desocupado. Eles também disseram que os dois fundadores não estão cooperando com a investigação e até desligaram o áudio e o vídeo em uma chamada de Zoom. A certa altura, a 3AC chegou a administrar, mais de 3 bilhões de dólares em ativos, uma quantia que caiu fenomenalmente desde a queda do mercado. Também houve rumores de que Tzu vendeu sua mansão em Singapura por um valor relatado de 35 milhões de dólares. Acredita-se que os fundos tenham sido enviados para Dubai. E a falta de cooperação com a investigação pode piorar este caso para a 3AC, já que os credores estão desesperados por alguma reparação, mas a falta de cooperação não é um bom presságio. Como tal, estão tentando congelar os ativos da 3AC que parecem ser movimentados para fora da empresa, uma ação que prejudicaria os investidores. Bom, gente, são 4 horas e 56 minutos no horário de Brasília e esse foi o Crypto News desta segunda-feira, um oferecimento da nossa parceira aqui, a Bybit. Mais informações sobre a Bybit, que é a terceira maior exchange de criptomoedas do mundo, você acessa o QR Code aqui na sua tela, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, não só porque este que vos fala está te falando, mas porque eles são parceiros nossos e do Max Verstappen, entendeu? Lá da Fórmula 1. Então, assim, eu me sinto muito legal falando isso. Alô, Bybit me leva para conhecê-lo, inclusive, no GP de Interlagos. Débora Oliveira, vai com você daí, minha querida. Viu, Rafa? Eu tava dando uma olhada. O quê? Olha só, a corrida, Você viu? Eu adoro. Você viu? Foi boa. Ó, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias aqui, mais um giro de notícias, também mais entrevistados. Não sai daí. A gente vai trazer também um resumo do fechamento do mercado. Até já. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito.
So, how can you guarantee that my funds are going to be safe with you? It's really simple. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Yeah, I see. Olha aí, estamos de volta. Vamos lá para mais um giro de mercado, falar um pouco mais sobre política, gente. O Bolsonaro disse hoje que a responsabilidade pela aprovação da PEC dos benefícios está nas mãos do presidente da Câmara, Arthur Lira. A matéria já passou pelo Senado e quase foi votada pelos deputados na semana passada, mas uma desmobilização da base governista atrasou a tramitação que já havia sido acelerada por meio de manobras regimentais. Para os jornalistas no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, Bolsonaro disse que está muito bem com o parlamento e que a previsão é que a PEC dos benefícios seja votada amanhã. Ao ser questionado sobre a eventual judicialização da PEC, o presidente disse que o país vive um momento atípico, citou a guerra na Ucrânia e voltou a criticar as políticas de isolamento social para conter a pandemia de Covid-19. Por isso, a questão de emergência, o botão de emergência estaria apertado na PEC. Foram as palavras, então, do presidente Jair Bolsonaro. E o presidente, Débora, também comparou o assassinato de um militante do Partido dos Trabalhadores, o PT, ao atentado que sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral. O presidente também disse se tratar somente de uma briga entre duas pessoas. O presidente também falou sobre o assassinato de Marcelo Aloísio de Arruda, ocorrido na noite de sábado em duas ocasiões nesta segunda-feira. Uma delas ao deixar o Palácio do Planalto pela manhã, quando fez a comparação do assassinato com a facada desferida contra ele por Adélio Bispo, que após ser preso foi diagnosticado com doença mental e, segundo relatos de testemunhas do crime em Foz do Iguaçu, o policial penal federal Jorge José da Rocha Garanho deu gritos em apoio a Bolsonaro antes dos disparos. A vítima reagiu e disparou contra o policial que está internado. A festa da vítima tinha como o tema o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que é pré-candidato à presidência neste ano de 2022. Depois, durante esta tarde, em entrevista no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o crime ocorrido no fim de semana, e argumentou que nada tem a ver com o caso. Questionado pela imprensa sobre o impacto que suas declarações, que possam estimular a violência, ele justificou que apenas usou o sentido figurado, ao dizer que iria fuzilar a petralhada. Bolsonaro não prestou solidariedade aos familiares da vítima. Débora. E o governo espera iniciar a concessão de empréstimos para microempreendedores individuais, micro, pequenas e médias empresas, por meio do Pronamp e do PEAC até o dia 31 de julho. Foi o que afirmaram ao broadcast alguns técnicos que acompanham esse assunto. A estimativa é de que sejam concedidos entre 30 bilhões e 40 bilhões somente no Pronamp até dezembro. Os juros anuais corresponderão à Selic mais 6%. O valor do empréstimo será de até 30% da receita bruta anual da empresa, calculada com base no exercício anterior ao da contratação. Para empresas com menos de um ano de funcionamento, o limite do empréstimo será de até 50% do capital social ou de até 30% da média de sua receita bruta mensal apurada desde o início das suas atividades ou o que for mais vantajoso. Bom, é isso aí, né, Débora? Vamos dar uma olhada aqui no nosso grande chat maravilhoso aqui, que eu amo de paixão, estava morrendo de saudade, aqui o Helder, né, falando que é criptonita, né, o Peter Santana também tinha feito a pergunta sobre as GovCoins. Muito bom, hein, Peter? Estamos sincronizados aqui. Falando em sincronia, Débora Oliveira, vamos falar sobre como esse mercado está sincronizado, né, com o grande Nicolas Farto, que é especialista em renda variável da Renova Invest, né, e está conosco nesta segunda-feira aqui para falar, né, sobre todo o setor aí de bancos, né, mercado financeiro. Então, queria primeiramente te desejar aqui uma boa tarde, Nicolás. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora. Boa tarde para quem está nos acompanhando.
Perfeito. Bom, eu queria começar aí fazendo um panorama geral do setor aí de bancos. Ô Nicolas, nas últimas semanas, como é que andam os principais bancos na Bolsa e como é que eles estão desempenhando aí no mercado para a gente conseguir entender o momento, né, do setor? Rafael, acho que assim, né, todos os setores acabaram um pouco impactados com essa questão fiscal, né? Acho que isso gerou aí um ruído de curto prazo, é difícil de se mensurar até que ponto essa PEC, né, dos benefícios fiscais aí, os benefícios sociais, perdão, pode gerar um problema fiscal por aqui. Isso impacta naturalmente a nossa curva de juros, preocupa muito a questão inflacionária, né, que já vem sendo agravada por outros motivos, e isso acaba contaminando todos os setores, incluindo o setor bancário, né, o setor financeiro. Então, no momento que a gente vê um pouco até de irracionalidade do mercado, que acaba punindo aí todo e qualquer ativo, né? Especialmente porque aqui a gente tem uma questão muito importante que são as commodities, né, que compõem o nosso setor, o nosso índice, né, o Ibovespa, e as commodities mais recentemente vieram sendo prejudicadas em função desse medo, né, de uma recessão global, e imagino que até por isso você tenha, né, contaminado o setor bancário, mas a gente ainda enxerga esse setor, Rafael, como bastante importante, né? Não só porque é um setor historicamente bastante conhecido como gerador de dividendos, né? Mas porque também são empresas bastante consolidadas, né? A gente costuma dizer que tem um oligopólio, né? São poucas as empresas que conseguem se manter no alto escalão aí dos bancos, né? Então existe uma estrutura muito grande, muito parruda, muito sólida, já muito tradicional também, né, Rafael, que a gente imagina ainda faz sentido considerar ter esse tipo de ativo na sua carteira. E no cenário atual, para quem ainda não tem uma exposição, inclusive pode ser uma oportunidade, né, de aumentar ali a exposição ou até começar a montar algum tipo de exposição no setor bancário. Uhum. Agora eu queria, né, analisar um pouco como é que vai ficar o setor perante esse risco, né, de recessão mundial. A gente pode até falar um pouco sobre como anda o setor lá nos Estados Unidos, afinal os bancos serão afetados, né, mas de que maneira? Essa é uma pergunta importante, né, Débora? A gente, inclusive, nessa semana deve começar a ver o balanço do segundo trimestre de 2022 sendo reportado lá fora. JP Morgan é um dos, né, que já deve divulgar essa semana. Exatamente. Esses balanços são bem importantes para a gente tentar entender ou antever um pouco do que a gente pode esperar por aqui, né? É difícil saber, assim, de bate-pronto, né, Débora, o que vai acontecer. O fato é que a pressão inflacionária tem sido um problema, tem exigido um aumento de taxas de juros, não só aqui no Brasil, mas lá fora principalmente, que tem sido o principal driver de risco, né? Agora, essa alta de juros pode melhorar a questão do spread bancário? Sim, existem vários estudos que dizem que sim, mas existe um ponto ótimo dessa curva. Até um certo ponto, aumentar a taxa de juros começa a também prejudicar a questão de inadimplência para os bancos, né, Débora? Então, a tentativa aqui é de justamente entender essa taxa de juros, do jeito que ela está sendo implementada, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Ela vem ajudando o spread bancário ou ela já começa a trazer algum risco de inadimplência? Acho que esse é o principal fator de risco, é o principal ponto que a gente precisa buscar entender. Então, por hora, Débora, a gente quer ver mais no detalhe a questão da inadimplência. Isso é, sem dúvida, o fator número 1, né? O principal indicador que a gente pode olhar e entender se essas alocações estão dentro de uma margem de risco aceitável ou não. É claro que é um pouco diferente quando a gente analisa Banco Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem poucos players, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem mais, mas os balanços dessa semana certamente vão ser bem importantes para a gente tentar começar a se posicionar com relação aos bancos brasileiros também. Agora, ainda falando um pouco sobre os bancos brasileiros, né, eu queria saber um pouco de você quais são os bancos que estão se destacando aí nesse meio tempo, né, nessa semana, nessas últimas semanas, no caso, né, quais são os bancos que você vê se sobressaindo aí, né, na Bolsa, quando a gente vai analisar o setor? A gente gosta ainda, Rafael, de alguns nomes, tá? A gente acompanha muito. O Banco do Brasil é um banco que tem números que não deixam, né, não tem como ignorar. É um banco extremamente descontado. É claro que você tem um risco de governança, né, por ter aí ainda o controle na mão do governo. Embora a gente tenha a lei das estatais, que vem protegendo muito bem até as empresas do governo, né, e isso, em tese, nos dá aí uma certa garantia. É claro que não dá para a gente comparar com um banco privado,
Mas quando a gente coloca ele do lado do Itaú, por exemplo, a gente vê o valor patrimonial, né, sobre o lucro da empresa e compara com o Itaú, historicamente isso está bastante interessante. É um banco que gera um dividendo também muito interessante, né? Algumas casas projetam um dividendo na casa de 10%, então é um dividend yield que chama muita atenção. Então, falando de nomes tradicionais, Rafael, eu diria que hoje o Banco do Brasil pode ser um daqueles que a gente vê como mais interessante para o momento atual. Agora, existem outros nomes, porque a gente sabe bem o quanto tem sido desafiador para esses bancos tradicionais se manterem competitivos do lado das fintechs, né? Dentro do banco, o banco tradicional ele tem duas grandes linhas aí de receita, que seria a linha com spread bancário, né, com crédito, e você tem a linha de seguros, de serviços, né, que é a linha que está sendo, que na prática, para os bancos tradicionais, é a linha que gera menos volatilidade, né, a receita com seguros e com serviços tende a ser aquela linha que dá um ROI mais interessante para o banco e é menos volátil, mas ao mesmo tempo é também a linha que está sendo mais atacada pelas fintechs. Então, quando a gente olha para algumas fintechs, elas têm se posicionado bastante bem aí nessa questão, serviços, seguros, né, estão oferecendo isso. É claro que essas fintechs elas também atravessam um momento complicado, elas estão sem munição, né, um cenário de juros alto como a gente está vivendo agora dificulta bastante um cenário para uma Nubank ou para outras aí que dependem de captar recursos, esse recurso está mais caro agora, então coloca essa briga aí em uma situação interessante que a gente quer olhar. Agora, bancos que tendem a se misturar, né, nesses dois modelos, Rafael, aí a gente pode falar, por exemplo, do próprio BTG, é um banco que tem um pouco das duas coisas, né, e é bastante digital, tem se digitalizado cada vez mais, e pode ser um nome que a gente também gosta de alocar nesses momentos mais recentes. A gente tem gostado bastante das posições em BTG no momento mais recente, mas a gente continua olhando para os outros, com destaque aí para o Banco do Brasil, que é um banco que a gente gosta dos últimos. Agora, Nicolas, te perguntar uma coisa aí, como é que você está vendo o desempenho desse setor aí, com essa questão toda, né, da inflação, da alta de juros, da taxa de desemprego, né, porque existe aquela, eu não sei se é uma lenda ou se é um ditado correto, que banco nunca perde, né, banco pode estar na crise econômica, todo mundo precisa de dinheiro, né, pode estar na alta também, todo mundo vai ter dinheiro. Então, como é que você vê esses fatores macroeconômicos, como é que eles podem prejudicar o setor de bancos? E quais são os riscos quando a gente olha para esse setor para conseguir analisar? Ou ele é de fato um setor que é aquele win-win que a gente está acostumado a falar no mercado? Não deixa de ser, Rafael, se a gente olhar para o histórico, né, se a gente pegar mesmo as piores crises, né, se você puxar a crise de 2020, nenhum banco teve um ROI menor do que 10%. É um retorno respeitável, vai, no meio de uma grande crise. E mesmo se você puxar o Banco do Brasil, que a gente estava comentando agora, e volta lá na época em que ele mais foi usado como instrumento de política pública, que foi na época do governo Dilma. Ainda naquela época, o banco também tinha ali um ROI bem interessante, ainda na casa de 10%. Então não dá para a gente negar que é verdade que os bancos atravessam bem, costumam ou tendem a atravessar bem momentos de crise, né? Mas não dá para a gente subjugar, não dá para a gente fazer pouco caso. Uma crise pode sim ser bem perigosa. E o que quebra um banco, né, os grandes analistas do setor, Rafael, costumam dizer, o que quebra o banco é a inadimplência, né? E com taxa de juros para cima, em função de uma inflação mais alta, a tendência é que a inadimplência cresça. Apesar disso, a gente tem visto aí a inadimplência no setor pessoa jurídica, as PJs, ainda está bem controlado, mesmo a inadimplência de pessoas físicas continua abaixo da média histórica, mas vem apontando para cima, especialmente aí das pessoas físicas. Então, o risco, o que a gente precisa sempre olhar para o modelo de negócio de um banco é porque ele trabalha alavancado, então a inadimplência pode colocar tudo a perder. A princípio, esse é o principal fator de risco, é ali que a gente deveria concentrar as nossas atenções, mas é inegável que a gente tem aí um histórico muito positivo para bancos que atravessaram várias crises e mantiveram o seu ROI em patamares maiores do que a média das outras empresas. Então, não é errado pensar que ter um pouco de banco seria ali talvez um porto seguro no meio de uma grande crise. Agora eu queria entender essa questão, por exemplo, dos impactos como inflação, juros altos, né? A gente também tem uma taxa de desemprego aí preocupante.
Inclusive, a gente até trouxe aqui a questão do endividamento dos brasileiros, que está cada vez maior, né, principalmente em relação à dívida de cartão de crédito e tudo mais. Eu queria entender como que isso pode influenciar diretamente essas empresas, porque assim, por um lado, às vezes tem analistas que defendem que uns juros mais altos acaba sendo um benefício, porque pode aumentar ali a margem diretamente nos produtos. Por outro lado, tem analistas já, especialistas que defendem que não, porque aí existe a questão da inadimplência e tudo mais, e isso acaba sendo negativo, e com juros mais altos cada vez isso é pior. Na tua opinião, o que diretamente pode impactar essas empresas? E, inclusive, até juntando com essa lógica, quando a gente vê esse movimento de fuga de alguns bancos aqui do Brasil, né? A gente vê o Banco Inter, por exemplo, saindo aqui da Bolsa Brasileira, indo para a Bolsa de fora. Você acredita que exista, né, uma questão dos fatores macroeconômicos associados a isso? Ou seja, a economia norte-americana, obviamente, é muito mais desenvolvida do que a brasileira. Então, seria mais fácil de você conseguir performar numa bolsa de fora do que aqui a do Brasil, ou Nicolas? Rafael, começando pela tua pergunta, né, o movimento do Banco Inter indo lá para fora e outras fintechs buscando o mercado americano, né, para se financiar, acho que tem uma relação muito mais com o acesso a um capital um pouco mais barato, né? Bom, você ganha exposição numa bolsa internacional, como a Bolsa de Nova York, outros investidores, né, do mundo vão passar a te olhar, né, dado que você está agora num ambiente mais à vista, né, desses mercados globais. Então, em tese, você teria uma facilidade a mais para captar recursos. E, claro, para chancelar também o seu nome, né, dado que você está agora sendo escrutinado por um mercado mais maduro. Então, nesse sentido, eu acho que os bancos aí, as fintechs que estão fazendo esse movimento, estão em busca de um capital mais fácil e de também, um capital mais barato, perdão, e também de se posicionar como empresas talvez um pouco mais respeitadas, digamos assim, né, por estarem listadas em grandes bolsas lá fora. E, claro, uma vez que você tem ali a sua presença no exterior, você pode acabar abrindo frente, né, comercial, frente de negócio para os investidores ou para os seus clientes aqui no Brasil. Agora, na pergunta da Débora, é aquilo que eu já, né, mencionei aqui, essa questão juros para cima. Ela até comentou, né, do mercado de trabalho. Na verdade, o mercado de trabalho aqui até está melhor, né, do que o esperado. A gente viu aí a taxa de desemprego um pouco melhor do que o esperado, que mostra que a gente tem um mercado de trabalho aquecido por aqui, muito na linha do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O mercado de trabalho forte é, ao mesmo tempo, bom e ruim, porque ele pode pressionar ainda mais a inflação, o que sugeriria um aumento ou pelo menos manutenção de taxa de juros para cima por um pouco mais de tempo, né? Então, Débora, a tua dúvida é pertinente e é aquilo que a gente tenta antever por aqui, quer dizer, até que ponto a taxa de juros alta favorece o spread bancário nas operações de crédito do banco e até que ponto essa taxa de juros pode gerar uma inadimplência descontrolada, uma inadimplência complicada. E aí você tem as provisões, né, dos débitos duvidosos, que foram mais altos, né, durante o ano de 2020, ali no meio da pandemia, inclusive com uma normativa ali do CMN que impediu a distribuição de dividendos no volume que normalmente acontecia, justamente por essas questões. Com o retorno, né, da prática convencional dos bancos de distribuir a maior parte dos dividendos, e com a diminuição também do PDD, né, da provisão da inadimplência, melhorou bastante ali a fotografia dos bancos, mas continua sendo um risco. A inadimplência é um grande fator de risco nesses momentos e entender até que ponto a taxa de juros mais alta favorece o banco e até que ponto ela começa a prejudicar, porque a inadimplência começa a ser um problema, é a grande questão. É aí que fica todas as atenções, né, dos analistas do setor para tentar antever e escolher ali dentro do setor um banco que está mais bem posicionado, dados esses indicadores. Perfeito. Agora, né, falando aí das ações no mercado, né, qual que é o momento para se investir em banco? Você acha que é um bom momento? Não é, né? A gente está vendo uma bolsa hoje em queda. Está quantos mil pontos, Débora? 98? A gente agora está nos 98.212. Fechamos assim, né, nos 98 mil pontos, depois até de ter batido ali os 97 mil pontos, inclusive ali com alguns bancões também no patamar negativo, Rafa. Então, 98 mil pontos, está na hora de investir em banco ou está na hora de ficar um pouco ressapiado com isso daí? É a pergunta de $1 milhão, né, Rafael? Assim,
Dá para cair mais? Sempre, né? Sempre a gente sabe que a Bolsa pode realizar, né? A gente, como eu falei, vive agora um ruído aqui local a respeito da PEC dos benefícios sociais e a discussão é em torno de quanto ela vai afetar a nossa qualidade fiscal e isso mancha a Bolsa inteira aí de vermelho, né? A gente olha para o Profit e vê que ele está todo vermelhinho porque isso acaba se espalhando para quase todos os setores da Bolsa. Na nossa visão, o risco ele existe, mas o nível de preços em que a gente encontra esses ativos, Rafael, estão historicamente mais descontados, estão mais em conta. Então, se você me perguntar, Nicolas, agora é um bom momento de entrar em Bolsa, eu diria para você que é melhor agora do que entrar quando a Bolsa está nos 120, nos 130 mil pontos. Significa que dê para a gente fazer ali um aporte total do nosso recurso, tirar toda a nossa liquidez e fazer ali a aquisição de ações? Não, é óbvio que não, a gente pode fazer isso gradualmente, né? Primeiro fazendo a seleção de empresas que estão alinhadas com os seus valores pessoais, depois entender esse modelo de negócios e ver como que essa empresa ganha dinheiro com isso, e depois entender se essa empresa está num setor que você gosta, que você acompanha, e aí o teu assessor consegue te ajudar a fazer esse estudo. A partir disso, você começar a fazer os aportes graduais. O fato é que a gente está com a Bolsa em patamares mais baratos, digamos assim, do que comparado a 6 meses atrás. Então, pode sim ser uma oportunidade de compra de Bolsa nesses momentos se quer. Perfeito. Agora, eu queria entender um pouco aqui na tua visão em relação à tua expectativa mesmo. A gente até começou esse papo aqui com você já falando aí de temporada de resultados, trazendo aí um pouco, essa semana a gente tem grandes bancos ali, né, nos Estados Unidos trazendo resultados. Eu queria entender um pouco da tua expectativa para esses resultados do segundo TRI aqui no Brasil. Normalmente, até a gente já conversou com vários analistas aqui, aliás, o Marcos Saravalho é um dos que sempre defende essa tese, que acha que banco nunca tem prejuízo, né? Então, não sei se nesse segundo TRI a gente vai ter isso, diante de todas essas coisas que a gente já comentou aqui, inclusive sobre inflação. Então, fala pra gente como que você acredita que deva ser esse segundo, qual a tua expectativa para esse segundo trimestre aí dos bancos? Olha, Débora, banco ter prejuízo é bem difícil, especialmente aqui no Brasil, tá? Então, a expectativa é de que eles continuem com algum grau de lucratividade. Agora, a tentativa aqui, a nossa expectativa é de que eles mantenham uma lucratividade mais alta, dado que a gente viu esse ciclo de juros, né, para cima nos últimos meses. Isso, em tese, pode favorecer a linha de crédito, o spread bancário, os principais players. Então, isso pode se refletir num balanço mais interessante. Agora, de novo, né, e sendo repetitivo aqui, a gente vai querer olhar a linha da inadimplência, né? Aquilo que for provisionado como débitos duvidosos, certamente pode ser um balde de água fria, independente do tamanho da lucratividade do banco. Porque, de novo, esse é o tendão de Aquiles aí de uma operação bancária. Então, se a gente tiver um nível de endividamento, um nível de inadimplência mais alto do que o esperado pelo mercado, isso pode ser bem ruim, pode contaminar toda a expectativa do banco, e muito disso vai ser respondido, inclusive, com o balanço dos bancos americanos. Isso muito provavelmente já vai dar um norte para a gente aqui. Mas a expectativa, de modo geral, é positiva, tá, Débora? Porque o nível de endividamento das famílias, como você falou, realmente aumentou, mas o nível de inadimplência, por enquanto, segue comportado, pelo menos para a média histórica. Então, a princípio, deve ser um balanço bastante interessante. Perfeito, perfeito, Nicolás. Olha, queria muito agradecer sua vinda aqui ao Top News nessa segunda-feira. Espero te ver mais vezes aqui conosco. Então, uma boa semana para você. E queria deixar agora o espaço também para você fazer suas considerações finais de como você está vendo esse momento do mercado financeiro como um todo, meu querido. Imagina, foi um prazer. Eu agradeço pelo convite. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Sempre que precisar, podem contar comigo. Minhas observações finais seriam sempre as mesmas, né? Muito cuidado nesses momentos de bolsa mais volátil, o cenário é realmente bastante desafiador, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. A importância de, né, conversar com um profissional da área, a gente aqui na Renova está aqui para ajudar e, claro, vai ser um prazer e uma honra ajudar qualquer um que nos procure. Tá certo. Obrigada mesmo. Muito obrigado, meu querido. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu só trazer as últimas informações aqui do Ibovespa para o pessoal entender como que a gente ficou nesses últimos minutos, aliás, né, inclusive, do nosso Ibov. A gente permaneceu com
comentamos ainda há pouco nessa queda de mais de 2% do Ibovespa aos 98.212 pontos, Rafa. E aí, né, a gente bateu os 97 mil pontos, né, a mínima do dia foi 97.854, o Ibov que abriu aí os 100.282 pontos, mas não conseguiu se segurar nesse patamar dos 100 mil pontos. Aí tem muita coisa nessa conta, né, existe uma grande expectativa por dados importantes, serão divulgados essa semana, tanto aqui como lá fora. Aliás, justamente também temporada de balanços acontecendo lá nos Estados Unidos, começando a partir de agora, então tudo isso é de se colocar realmente do radar dos investidores, que já parece começar a precificar, né, essas informações que a gente vai ter, esses dados importantes. Vendas do varejo, IBCBR aqui do Brasil, livro bege nos Estados Unidos, CPI, ou seja, e aí a gente começou essa semana com esse mau humor. Não só aqui no Brasil, mas também, né, no mercado externo, lá nos Estados Unidos, todas as bolsas permaneceram em queda durante o dia, lá na Europa inclusive, e aí a gente foi acompanhando esse mau humor externo. Nas altas e baixas aqui do dia, para quem estiver nos acompanhando pelo Profit da Nelogica, olha, a Gol foi que liderou realmente as perdas, 11,79%, muito disso depois dessa prévia, né, que a companhia divulgou, inclusive, já trazendo aí um certo prejuízo em relação a 1,80 por ação, apesar de terem outros dados interessantes aí da prévia que foi divulgado pela companhia, porém também com a disparada do dólar, isso não favorece o setor, que trouxe aqui junto a Azul caindo 7,55%, o CVC também ficou numa queda de 4,7%. Aí, né, a gente teve essa disparada do dólar, isso acabou favorecendo alguns papéis, especificamente do setor, que são mais ligados ao setor de exportação, como por exemplo as papeleiras, Suzano, inclusive, aparecendo nas altas do dia, alguns papéis do setor de frigoríficos, que chegaram a performar em alta, mas aqui no finalzinho do dia, olha só, todos os papéis, né, inverteram aí para o patamar negativo, só JBS conseguiu ficar no setor de frigoríficos em alta de 0,19%. Nas papeleiras aqui, a gente também teve aí as companhias invertendo o sinal para queda, porém a Suzano conseguiu ainda, né, se manter no sinal positivo nesse finalzinho, né, de pregão. Klabin não conseguiu sustentar, mas Suzano ficou numa alta de 0,15. Não foi uma alta assim como durante o dia, mas ainda permaneceu. Aí, no setor de petróleo, Prio, que vinha zerando perdas já, né, nas últimas horas de pregão, realmente virou para o sinal positivo de 0,74% de alta. Vibra Energia caiu 2,66%, 3R Petróleo 1,61%, Ultrapar 0,67%, Enat 3 0,65%, enfim. Todos os outros papéis aqui, né, permanecendo no setor em queda. Siderurgia e mineração, também caímos hoje, olha só, Vale principalmente 3,41% de queda, isso acaba tendo um peso bem significativo no índice Bovespa. CSNA foi que liderou perdas no setor, mais de 5%, Uzi Minas 2,56%, Gerdau 1,88% de queda, ou seja, esse foi o patamar aqui do Ibovespa lá nos Estados Unidos, como eu falei para vocês, permaneceu esse cenário de queda para todas as bolsas por lá, né, com destaque para a Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia, uma queda de 2,26%, bastante coisa. E os petróleos também, o Brent WTI em queda durante o dia inteiro, finalizando aí o dia também numa queda no patamar, né, de $106 o barril do Brent. Rafa, foi um dia de... Começamos com o pé esquerdo essa semana, digamos assim, né? Queda. Começamos com o pé esquerdo. Começamos sem nenhum preconceito com os canhotos. Mas, de forma alguma, mas é uma maneira de dizer que, né, que veio aí com mau humor, realmente é um cenário de queda. Bom, é voltar que a bolsa cai. Não tem jeito, né? É impressionante. Mas se bem que na semana passada tiveram muitos dias ali de queda, viu? Apesar que na semana o Ibovespa ainda acumulou uma certa alta de mais de 1%, mas a maioria dos dias foi realmente um cenário de queda. É isso. Bom, vamos nos despedindo por aqui, Rafa, mas na sequência a gente ainda tem programação aqui na BMC News, inclusive, olha só, o Insights com o Guga Almeida, que vai conversar com o Luiz Felipe Moran, da EQI Research. Então, uma ótima oportunidade para vocês entenderem um pouco mais aí sobre o mercado, sobre os insights aí que o Guga Almeida sempre traz toda segunda-feira aqui para a gente. Então, a gente vai se despedindo aqui, né, na nossa programação com o Top News. Amanhã eu volto ao vivo, junto com a Rafael Lara também aqui para fazer fechamento de mercado. Mas, por enquanto, ficamos por aqui, né, Rafa? Ficamos por aqui. Que bom ter você de volta. Bom estar com você novamente aqui, Débora. Eu estava com muita saudade de você, da nossa equipe aqui. Nossa, eu ficava em casa, adoro minha casa, adoro, por favor, mas assim, é muito ruim ficar em casa, sabe? Eu gosto de estar aqui, entendeu? Não tem jeito, eu já falei. Então, assim, estava com muitas saudades aqui, estava com saudades da minha cadeira, entendeu? Que eu fico puxando aqui, fico todo maluco. E estava com saudades, obviamente, do nosso público de casa aqui. Muito obrigado a todos que mandaram, inclusive, muitas mensagens no Instagram,
viu? Desejando uma pronta recuperação. Sabe o que aconteceu, Débora? No fim de semana, eu gravei um story falando assim, gente, então, passei uma conjuntivite, mas agora já tá bom. E muita gente falando, melhoras que seu olho tá zoado. Só que era meu olho normal já. Muito bacana mesmo, sempre o amor do público é uma coisa que eu amo de paixão. Brincadeira, gente, um beijo a todos aí. A gente se vê amanhã, 3h30 da tarde. Fique agora então com o grande Guga Almeida aí, né? O grande Guga Almeida, que vai falar muita coisa, é importante. Exatamente, Insights. É isso. A gente volta amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. PMC News. Informação que gera valor.